Boa noite, rapaziada. A gente teve um problema aqui no estúdio, o estúdio está sem internet, então a gente vai fazer hoje gravado. Mas de toda forma, para a gente estar podendo usar o chat aqui, a gente vai estar deixando aberto aqui o Instagram, né, no ao vivo, para que o pessoal pode estar fazendo as perguntas, tá falando aí diretamente com o professor Arthur. Era, não vai ter condição nenhuma de fazer, porque a internet aqui infelizmente falhou. E aí a gente vai deixar aqui no ao vivo. E qualquer pergunta, qualquer dúvida, a gente vai mandando aqui. Mas a gente está gravando para depois a gente tá tocando ali. Novamente, boa noite a todos. A gente teve um problema, costuma gravar sempre no ao vivo. Hoje a gente teve um problema de internet aqui. E a gente vai estar fazendo gravado para estar soltando amanhã essa nossa resenha, né? Dá uma boa noite aqui pro professor Arthur, nosso amigo de longa data. E é um prazer sua presença aqui com a gente. Legal, boa noite aí, pessoal do estúdio, William, Wellington, público que está nos assistindo aí agora pelo Instagram. É um prazer imenso aí estar participando do podcast aqui com vocês, estar relembrando aí nossas histórias, né, no clube, um pouco da nossa trajetória e lembrar aí também do nosso saudoso Dr. Roque Nancy Grosso, né, o precursor aí do Presidente Prudente Futebol Clube. Boa noite a todos que vai estar acompanhando aí, né, essa gravação. Às vezes os imprevistos acontecem e a gente tem que estar preparado para se adaptar. Então, agradecer o Arthur pela presença. Tenho certeza que vai ter história aí para a gente contar aí para o pessoal estar nos acompanhando. É isso aí. Vamos iniciando aí com saber quem é mais o professor Arthur, né? Acho que no início o atleta Arthur, né? Iniciou ali no futebol como jogador. Conta pra gente aí sobre a sua trajetória aí no futebol. O Arthur é um ex-atleta de futebol, né, de base, né. Joguei pouco profissional, tive a experiência de jogar o profissional somente por 3 anos, né? Eu atuei na base de equipes como Corinthians, Sport Clube Corinthians Paulista, atuei no Santo André, no São Caetano, Palestra de São Bernardo. Depois tive a oportunidade de ingressar no profissional na equipe do Pouso Alegre, né? Futebol Clube em Minas Gerais, segunda divisão, depois de uma temporada pela Caldense, no Sub-20. E a carreira minha a minha carreira na equipe principal foi curta devido ao histórico de lesões. Sempre tive muito problema com articulação do joelho, articulação do quadril. Tive um problema de coluna cervical muito cedo e o que impossibilitou trabalhar no alto rendimento a longo prazo. E isso também impossibilitou a continuidade da carreira do atleta, né, Arthur Vinícius Marcelo. Joguei pouco, não tive um êxito como profissional. Na base, embora cheguei a jogar muito, né? Participei de vários clubes, várias competições, mas infelizmente como profissional, que era o sonho, né, de ser um grande jogador, atuar numa equipe grande, esse sonho foi encurtado devido ao histórico de lesões. Depois, posteriormente, eu vim para o interior aqui de São Paulo, era de São Paulo, a região do ABC Paulista, eu morava na região de Mauá, Santo André, e eu vim aqui para o interior justamente para tratar o joelho, na época com o Jaime Neto. O Jaime Neto era coordenador da clínica de fisioterapia da faculdade da Unesp. E eu acabei sendo tratado por ele, e na época eu consegui me reabilitar levemente ainda, diante das lesões que eu tinha. Consegui voltar a jogar, tive uma oportunidade de ir para a Bolívia para disputar uma pré-Libertadores pelo The Strongers, né? E eu não consegui embarcar para ir para a Bolívia depois e ingressar nessa equipe. E eu não consegui dar continuidade na carreira. Então, o que eu pensei? Eu fiquei aqui no interior paulista, foi onde eu conheci o clube. Eu conheci o clube do Presidente Prudente Futebol Clube, levando o meu sobrinho e o meu irmão para jogar nas escolinhas. E foi onde eu conheci o Roque. Aí conheci o Roque, vi o Roque dando treino. O Roque, na época, estava sem treinador, que era o Elcio Diniz, que era o treinador. O Elcio foi assumir o Prudentino. Aí eu me aproximei do clube com a intenção de
ir até o Elcio para poder jogar no Prudentino na época. E havia acabado as inscrições do Prudentino. O Elcio era meu conhecido irmão da Igreja Batista. Nós não conseguimos entrar num acordo. E eu acabei me oferecendo para trabalhar no PP. Eu falei, ó, que eu sempre fui o capitão das equipes que eu jogava na base. Eu acredito que eu vou poder te ajudar, cara, de auxiliar alguma coisa. Aí começou a história no PP, né? Na época eu trabalhava de vendedor de telemarketing aqui. Eu tinha arrumado um emprego para não voltar para São Paulo. E saí da empresa na época, comecei a trabalhar no clube e começou uma história de 20 anos, né? De lá para cá, já deu 21 anos já. Hoje eu sou o atual presidente do clube, né? Legal, que história bacana. Pude acompanhar um pouco, né? Até como no momento foi uma época muito legal, porque você foi considerado o, o técnico mais novo do Brasil, né, na época, né? Acho que Sim, tinha 23 anos para né? Os 24. jogadores eram da minha idade. Os jogadores da sua idade. E a gente era bacana que a gente tinha um respeito. Sim. Foi bem legal mesmo. Foi curto, né? Que você pegou no meio do caminho, né? Mas foi uma história bacana, né? Foi legal. Uma das coisas que eu enfatizei muito, né, na minha vinda para Prudente, até depois quando eu comecei a trabalhar com o futebol, que eu conheci o Rock, eu tinha me frustrado muito no futebol, assim como todos ex-jogadores, quando não conseguem o êxito, se frustra, né? A maioria dos ex-atletas que não consegue vingar, né, na linguagem popular falando no futebol, ele acaba se frustrando, porque é o sonho, a vida toda fazendo aquilo, a vida toda almejando um lugar ao sol ali através do futebol, chegar numa equipe grande, chegar num bom salário, melhorar a qualidade de vida, tanto individual quanto da família, que era meu sonho também, não vim de um berço rico, né? Então, a minha ideia era não voltar mais para o futebol, né? Até eu conhecer o clube, até eu conhecer o Presidente Prudente. E a ideia de conhecer o Presidente Prudente foi para oportunizar na época, o meu irmão caçula, que era o Jean, que acabou jogando no Presidente Prudente Futebol Clube por um bom tempo, e o meu primo, que era o Carlos Alberto. E a minha aproximação ao clube me fez despertar o interesse em trabalhar com o futebol. Aí quando eu me ofereci para o Rock, porque eu não queria trabalhar como vendedor de telemarketing, não era aquilo que eu queria, eu já tinha planos de fazer faculdade de educação física. Aí quando o Rock falou, ó, vem trabalhar comigo que eu estou precisando. Aí eu falei, Rock, eu vou trabalhar com você de treinador, mas seu clube vai ser um dia profissional? Aí ele falou assim, vai, um dia nós vamos ser profissional. Ele falou assim, mas hoje nós somos escolinha. E foi muito engraçado que eu fiquei ali foram 3 anos ali trabalhando só como escolinha, e uma das metas que eu tinha como treinador, por ser muito novo, era justamente ser campeão de tudo que eu disputasse com a escolinha do PP. E foi muito engraçado. Foram 6 meses como escolinha para eu pegar o jeito da organização, o jeito da estruturação do clube, e o Rock me ensinando várias coisas que eu não tinha noção do que era o administrativo de um clube, o que era gestão esportiva. Eu vim como jogador treinador, né? Então, meus costumes eram de jogador à frente dos meninos. Aí, quando eu fui pegando a ideia, eu fui vendo que era muito simples fazer algo para ser campeão, que era só fazer o simples com os meninos que você tinha, tanto de qualidade quanto de opções que você tinha de elenco. Aí eu comecei a ganhar com os meninos que eram pagantes na época do clube, né? Eu pegava os meninos da escolinha que eram pagantes, eu comecei a ganhar dos meninos que estavam treinando em outras escolinhas que não eram pagantes, em escolinhas do setor público. Aí eu falei, poxa, tem alguma coisa que eu consigo passar para esses meninos que é diferente, o fator líder. Aí foi aonde eu comecei a evoluir como treinador, e na primeira etapa que o clube teve o profissional, na época o treinador era o Odair Carlos, né? Foi uma história muito bacana quando o clube surgiu como profissional. E o Odair Carlos saiu no meio do percurso e deixou um elenco com um monte de jogador, inclusive você fazia parte, né? Que eu falei, puxa, os caras é tudo da minha idade. Eu falei, vai dar briga, porque eu pensava muito igual aos jogadores e eu tinha que ser o líder deles. E tem muita história engraçada, tem muita história pra gente contar aqui, que às vezes eu me esquecia que era o líder e eu brigava com os jogadores como se eu fosse um companheiro de time, um companheiro que estava ali dentro do campo com eles. Então era muito engraçado. Acho que você até. Aquele que a gente tinha no Campeonato dos 5, acho que você tava também, né? Que a gente foi campeão. Não sei se você chegou a jogar alguns jogos, porque você também tinha
Tinha as atividades do clube. Mas a gente foi campeão. Na época era muito difícil tirar o Renomoto. A gente jogou como Batemos presidente eles. prudente. Era um amador, mas era federado, né? Então a gente ganhou do Renomoto na final. A gente tinha um elenco bacana. E aí eu tive até jogando junto com o Arthur nessa situação. E depois esse privilégio de, acho que no outro, aí a gente foi para a fase estadual e no outro ano eu fui convidado para estar lá junto com o Odair Carlos e depois, Sim. e você falando da mesma idade, mas tinha, na época a Bezinha tinha 3 jogadores acima, então tinha 3 jogadores que eram mais velhos que você, né? Tinha. No momento. Na época. Era o Tinga, se eu não me engano. O Tinga, né? O Tinga era um ano mais velho, né? Na época. A gente tinha o Tinga, o Thiago Dati. O Thiago Dati acho que era 83, acho que era o Tinga, o Thiago o Serginho. Era o Tinga, o Serginho e o... Eu não vou lembrar quem que é. O William, que veio, um atacante. O William é o Parrudo. O Parrudo. Ele tá com futebol. Isso, era o William Parrudo, que estava na época com a gente. Eram os 3 mais velhos. E foi um desafio muito grande. Na época, como você ressaltou, eu fui o treinador mais novo a atuar numa equipe profissional no país, né? Com 23 anos. Eu lembro que, por mais que era uma segunda divisão, às vezes as pessoas não valorizam, mas repercutiu muito na minha carreira. Saiu no Jornal do Lance, saiu na Revista do Lance, saiu no Jornal do Lance, saiu no Jornal Esportivo em São Paulo, saiu em vários jornais de São Paulo. Eu tenho os recortes guardados, até esqueci de trazer aqui, poderia ter trago aqui ao programa para vocês verem, mostrar para o público. Eu lembro que nós saímos do primeiro, quando o clube não tinha vencido ainda, nós não tínhamos vencido nenhuma partida, e quando eu assumi, logo de cara, nós batemos mulher solteira, ganhamos de goleada dentro de casa. Aí foi aquela coisa, puxa, o menino entrou, é pé quente, 23 anos, agora o clube vai. Aí depois nós fomos para Araçatuba, empatamos lá em Araçatuba contra o Araçatuba, né? E eu subi os meninos da base. Eu lembro que eu cheguei em Araçatuba, tava todo o jornal da cidade lá aguardando, o pessoal da TV tudo esperando eu chegar para dar entrevista. Foram momentos bacanas, né? Que eu, na verdade, tava perdido. Eu falei assim, não sei nem o que tá acontecendo aqui. O pessoal tudo querendo saber como é que vai ser agora a programação do clube. E eu tava ali aliado com o Rock, né? O Rock era um pai mesmo, né, cara? E o Rock era um maluco, porque quando ele falou, você vai ser o treinador, eu falei, Rock, você é louco? Ele, não, você vai ser o treinador. Eu tenho você e você vai ser o treinador. Eu tô com você aqui. O que você precisar, eu vou te ajudar. E uma das coisas que eu quero ressaltar aqui, falando do Dr. Rock Nancy Grosso, e antes que eu esqueça aqui ao longo da programação, é que eu, particularmente, sem sentimentalismo, sem coração aqui, eu nunca vi, na minha trajetória no futebol, eu nunca vi uma pessoa que conhecesse futebol como o Rock. Ele tinha a visão dele do futebol lá atrás, quando nós começamos há 20 anos atrás, ele tinha tudo escrito no papel, tudo planilhado, as coisas que ele falava, Arthur, dá pra fazer isso, ó, vamos fazer isso. Hoje a gente vê no português do Palmeiras e todo mundo acha lindo. Essa história que o Abel coloca 11 caras dentro da área na hora de escanteio, já tá ali posicionado para pegar e já puxar o contra-ataque, só um cara fora da área, hoje é lindo. Mas na época eu fazia no PP, todo mundo me xingava, né? Cara, esse moleque é retardado, não tem como. É que a gente não tinha, às vezes, a mesma estrutura, que era muito diferente, mas a gente tentava fazer coisas diferentes e que dava certo e fazia o time parar de perder de goleada, fazia o time parar de fazer campanha feia. E uma das coisas que a gente sempre falava é que todas as vezes que eu subi pro profissional, eu não era o treinador que montou a equipe, eu pegava o trabalho de outro. E eu continuava com o elenco ali, melhorava aquele elenco. Às vezes a gente vinha de goleada, eu começava a empatar, começava a perder de 1-0. Então, foi uma loucura mesmo, foram momentos bacanas aí que me deu uma bagagem imensa, cara, imensa. Hoje, tudo que eu aprendi no futebol tá naquelas oportunidades que eu tive com o Dr. Rock lá e no Presidente Prudente Futebol Clube. Esse início de 2006 foi difícil porque foi um ano que os times estavam muito estruturados, né? A gente tinha um elenco que poucas vezes foi montado, né? Sim. Muito bom de jogadores, mas as estruturas foi um ano que foi difícil, porque Penapolense, Linense, Oeste Paulista era uma estrutura muito maior diferente em relação a essas coisas, né? A gente tinha um problema de treinar uma vez só no dia, era um pouco mais difícil em relação aos outros clubes. Mas foi legal, você teve a coragem, assumiu, foi pra cima e foi bacana. Foi um ano muito, muito bacana, muito gostoso, né? Sim. O Dr. Rock, talvez, eu lembro que naquele ano, ele não conseguiu ser tão presente como ele queria, porque foi na época que aconteceu aquele problema de um acidente
da Andorinha, e ele trabalhou muito, muito, Sim. que ele era se eu não me engano, porque eu lembro da época, era o único cirurgião facial que fazia na época. Bucomaxilofacial. Então, assim, ele pegou muito trabalho, ele ficou assim. Porque ele gostava de estar presente, né? Ele gostava Sim. de estar na resenha, gostava de estar vendo, gostava de dar aquele palpite, né? O Rock era campo, Ele queria me campo. escalar no penúltimo jogo de centroavante. Sim, sim. Foi uma briga grande. E era uma pessoa que gostava de estar presente. Então, naquele ano, teve algumas rodadas que ele ficou assim, sem estar presente ali no campo por causa disso. Mas aí, para substituir, ele tinha o seu Arlindo, né? O Arlindão, Meu o Arlindo amigão, Grosso, cara. o Meu Arlindo amigão. Grosso que Aquele. o Arlindo não levava desaforo para casa, né? Eu falo que a história do presidente do Futebol Clube, ela se resume na questão do amor ao futebol do Rock e do próprio Arlindo, né? A maior satisfação que o Rock e a família tinha, né, em ter o clube de futebol, em ver o nome do clube como presidente do Futebol Clube, era a satisfação de ser dono do clube e ver aquele clube fazer bem, tanto para os atletas e também para a família dele. O Arlindo é uma pessoa que viveu tudo do futebol em Prudente, né? O Arlindo viveu a época do Corinthians, a época da Prudentina, ele vivenciou tudo. E o Rock tinha uma satisfação imensa em ver o Arlindo ali acompanhando o trabalho, em ver o Arlindo ali ajudando a levar os atletas para o campo. E o Arlindo tinha pitaco bom, cara. O Arlindo, ele assistia um treino, ele olhava o jogador e falava que ele não presta, não insiste. E o Arlindo não errou uma. Ele nunca errou uma. Toda vez que ele falava para mim, Arthur, aquele ali não presta, não insiste. Eu falei, Arlindo, eu vou insistir. Ele não insiste que não presta. Você vai quebrar a cara. Eu quebrava a cara. Então, assim, era um momento que a gente passava com pessoas que tinham conhecimento muito grande, né, do futebol. E, infelizmente, o Rock era sozinho, cara. Ele era sozinho. Se o presidente Prudente Futebol Clube tivesse o apoio que muitos clubes têm, né, e tiveram ao longo da história aqui em Prudente, né, se tivesse como em outras cidades, na época, os gestores públicos tivessem apoiado o Rock como empreendedor do futebol e tivesse comprado a ideia do projeto dele, teve alguns momentos que a gente teve muito apoio, mas determinados momentos faltou o apoio mesmo, falou, ó, vamos apoiar o projeto desse cara, porque o Rock era um cara muito transparente, era um cara muito justo, ele era um cara que ele merecia esse apoio, mas infelizmente ele era só na questão financeira, ele era só na questão pagar salário, tirava da mesa dele para pagar o salário dos jogadores, e eu brigava muito com ele, falava, Rock, você pode ter fazenda, cara, você pode andar de caminhonete, você pode ir lá assistir a Premier League. Ele fala, não, Arthur, eu quero pôr o presidente do Futebol Clube em campo. Não importa isso daí pra mim. Pra mim, o que importa é o meu clube tá aqui. Se eu tiver que gastar meu dinheiro todo aqui pra pôr meu clube em campo, eu vou gastar. Ele falou assim, eu não vivo disso daí. Então ele é um cara que merecia um pouquinho mais de atenção aí na época que esse clube esteve atividade sob os poderes dele. Ele era uma pessoa que ele merecia um pouquinho mais de atenção. Mas, graças a Deus, ele existiu e trouxe esse sonho dele aí para nossas vidas, né? Quando você jogou no Presidente Prudente, o seu Arlindo já não. O seu Arlindo tinha falecido, né? Eu acho que já, porque era só o Rock. Na época que eu joguei em 2018, 2017. 2017 era só o Rock. E era um cara, assim, ele teve pouco contato com a gente, né, do Sub-20 na época, mas toda vez que ele teve contato com a gente, ele trazia, assim, você via que o cara era apaixonado mesmo, porque ele não queria falar de ganhar, de perder, ele queria falar assim, de a gente dar o melhor que a gente pudesse, porque ele queria que a gente representasse a camisa, né, do clube da melhor forma. Então você via que era um cara que era apaixonado pelo clube, era apaixonado pelo futebol, né, e eu trabalhei com ele, foi o último ano do PP, se eu não me engano, e a gente pôde ser vice-campeão paulista. E eu lembro que ele no vestiário, ele pega a taça e fala assim, olha, eu sei que talvez todos nós queríamos o título, mas hoje eu vou tirar até minha mulher da cama e vou dormir com ela abraçada, sabe? Então você via que o cara, ele queria muito fazer as coisas acontecer, que nem o Arthur fala assim, ele poderia estar fazendo várias outras coisas, mas ele queria pôr o time dele em campo. Então é um cara sensacional. Infelizmente a gente perdeu ele e eu também nunca entendi essa falta de apoio que ele tinha, né? Às vezes a gente não era daqui, eu não era da cidade, não conhecia ninguém. A gente ia conversar com um, aí cada um contava uma versão, mas era um cara que merecia mesmo, assim, pelo pouco tempo que ele merecia um pouco mais de
apoio, alguns empresários, algumas pessoas ali chegar junto com ele, para que fizesse algo maior, sabe? Conseguir. Eu lembro, Arthur, que teve um ano que era o Marcelinho o treinador. O Marcelinho montou um time Marcelinho legal. Moraes. Aí, não sei o que acontece, ele cai, aí um monte de jogador sai junto com ele e você assume. Então, aí, às vezes a gente, mas como assim acontece essas coisas, né? Pô, já tinha ido 2 partidas, eu acho, da competição, 2, 3, 3 empates, 3 né? empates, aí o treinador cai, todo mundo cai, aí o Arthur assume, o time todo quebrado, e então às vezes a gente acaba sem entender essas coisas, pra quem é de fora não sabe o que acontece nos bastidores, né? Mas, cara, é um cara que merecia brigar por um acesso, brigar por um título, acho que seria bacana, mas é o que você falou, a falta de apoio no futebol é complicado. Às vezes a gente, igual eu mesmo, eu consigo ter. Às vezes, quem não, eu acho que hoje não tem quem mais conhece o clube que o Arthur, né? Por ter vivido tudo isso ali dentro. Mas a gente acaba tendo uma visão de fora, escuta muita gente, as conversas. O doutor, pelo que chegava pra gente, que a gente notava, ele era muito fechado, que era tudo do jeito dele. Então, às vezes aparecia uma situação até boa pro clube, mas talvez essa visão dele futuramente, pode ser que ele poderia perder a mão, porque isso acontece muito, isso acontece até em time amador, de você tá ali encabeçando tudo e de repente perde a mão. E ele não deixava que, talvez, não tenha chegado nesse propósito de título, de acesso, mas continuou do jeito dele, nunca mudou a forma de que ele queria tocar, né? É o que eu percebia muito também, e não acho um erro dessa parte dele se fechar e não mudar o conceito do clube, a forma que ele iniciou, né? Eu tenho alguns amigos que sabem de uma história. Você falou que o Arlindo não se enganava. Acho que a única pessoa que se enganou na vida foi comigo. Porque quando eu cheguei no Presidente Prudente naquele ano, eu e o Thiago tava muito acima do peso, né? E a gente chegou, treinou muito e tal. E aconteceu um fato de que, quando a gente foi campeão daquele Campeonato dos 5, a gente foi jogar o estadual. E jogando nesse estadual, a gente, na terceira fase, fomos jogar em Tarumã. E em Tarumã deu uma briga muito grande lá e tal, e aí fomos eliminados. E aí a gente começou a treinar lá tal, pelo convite do Odair, a gente vivia naquela resenha. Eu mesmo tive pouco contato com o Dr. Rock, que era mais ali, né, eu sempre fui muito fechado, vergonhoso, tímido, mas com o Sr. Arlindo a resenha era bacana, chegava ali 1 hora, meia hora antes pra estar com ele, que eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas assim, e ficava ali naquela resenha, com o Moser também depois, com o Sr. Arlindo. E o Sr. Arlindo, ele vivia falando a mesma coisa. Toda vez que ele via a gente, ele falava: nós tínhamos um time pra chegar no estadual lá e não chegamos por causa daquele cara. Ele vivia falando do Thiago, ele não gostava do Thiago, o goleiro. E um vagabundo no zagueiro. Vagabundo, né? Um vagabundo no zagueiro Na boca dele. que brigou e manchou o nome do time. E aí ficava aquela resenha, todo mundo rindo e ameaçando. E eu falava pra todo mundo ficar quieto, porque ele falava pra todo mundo que dos meninos ali, a pessoa que ele mais gostava era eu. E eu não queria que ele descobrisse que aquele vagabundo era eu. Vagabundo, né? E assim foi passando, eu fui emagrecendo pra jogar, e aí mudou um pouco, e aí acabou que ele nunca soube, né? E a gente ficou muito amigo. E uns 5 anos depois eu fui visitar o clube pra ver o meu sobrinho que tava jogando na escolinha. E eu lembro como se fosse hoje. O Sr. Arlindo, ele olhou pra trás, aí ele disfarçou, aí ele olhou de novo, aí ele disfarçou. Escuta aqui, você não é o Nheca? Falei, sou eu mesmo, Sr. Arlindo. Ele veio, me deu um abraço, conversou um monte. E ele falou pra mim: você me abandonou, você não veio visitar eu nunca aqui e tal. E eu falei pra ele, né, que era a vida corrida e tal. Expliquei. E foi legal, cara. Ele falou pra mim, ele falou assim: eu gostei de muita gente aqui, mas dos 23 jogadores que tinha, você era o que eu mais gostava. Então, assim, foi muito legal mesmo ter conhecido ele, ter convivido com ele. Quando a gente precisava da carona, era com ele.
E eu gostava de ir com ele no Fiatinho dele, que às vezes a gente ia, acho que era o Fusca, né, que você ia, o Fusca, o Fiatinho, e a gente ia pro treino, cara, era muito bacana. E o Sr. Arlindo foi uma pessoa muito bacana que eu conheci na vida, que eu guardo no coração mesmo. Uma das coisas que vivenciei muito ali no clube ali eu vindo do mundo futebolístico como jogador, né, eu sempre fui muito sincero, nunca gostei de trairagem, nunca gostei de fofoca, eu sempre fui muito transparente nos trabalhos que eu realizava como jogador, né? E ali, uma das coisas que eu aprendi no clube era o ser autêntico, né? Ser direto. O Roque, o Sr. Arlindo, a Márcia, a esposa do Roque. Acompanhei o crescimento dos filhos, né? Do Matheus Ramos Grosso, que hoje é secretário de obras aqui em Prudente. Acompanhei o crescimento da Carla Grosso, que é a doutora Carla, que assumiu o consultório do Roque, no caso, e hoje ela atua como dentista, né, na área odontológica. E o ser direto era uma norma ali no clube, né? O Roque era uma pessoa que ele escutava muito, falava pouco e decidia rápido. Ele não gostava de ficar demorando para tomar decisão. Todas as decisões que ele tomava essas decisões depois de ter escutado muito, aí ele vinha e falava, ó, a decisão que eu tenho que tomar é pensando no melhor pro clube e pensando no melhor para quem vai pagar as contas. Então, quem vai pagar as contas sou eu. Né? Ele sempre falou assim, então, já que eu vou ter que pagar as contas, eu tenho que tomar as decisões pensando no clube, no melhor pro clube e no melhor para quem vai, no caso, ter que tirar o dinheiro do bolso. Né? Como a gente nunca teve muito apoio de patrocínio, nós nunca tivemos muito apoio que mantesse a folha salarial do clube diretamente, o maior mantenedor do clube era o Roque. Né? Nós tivemos a oportunidade de ter 2 patrocínios muito fortes, assim, que são pessoas maravilhosas que estiveram no nosso projeto, que era o Hamilton, que é o dono da antiga rede de supermercado econômico, e o Vanderlei, dono da empresa Dira Ferramenta. Esses foram os únicos patrocinadores que nós tivemos, assim, diretamente, que nos ajudou muito, muito mesmo. Pessoas que nos ajudaram aí com o lado financeiro aí, que possibilitou a participação nas competições e muito, né? Fora outras pessoas que vieram depois e nos ajudaram, que eu não preciso citar aqui, senão eu acabo esquecendo alguém. Mas essas 2 pessoas eram os principais. E o Roque era o cara que tinha que tomar decisão e pensar em tudo para não prejudicar o clube. Até uma das falas do William agora e do próprio Wellington, né, sobre quando o Marcelo Guimarães, um baita de um profissional, amigo meu de trabalho, a gente tinha a ambição de trabalhar junto. E quando o Marcelo Guimarães foi pro clube, eu saí do clube, né? Eu saí do clube, me desliguei do clube para assumir o cargo de secretário de esporte do município de Anhumas na época. E a gente acabou cruzando o caminho e descruzando. Não deu certo trabalhar junto. E esse episódio, Marcelo Guimarães e Roque foram pontos de vista diferentes do trabalho. Então, o Roque tinha um ponto de vista sobre as pessoas que poderiam, de repente, jogar, né? E ele dava opinião pro Marcelo. E o Marcelo tinha um ponto de vista dele profissional, que ele tinha que ser a autoridade do trabalho, e eu concordo com ele nesse ponto. E ele divergiu das opiniões do Roque, não aceitou, e o Marcelo, uma pessoa muito profissional, pegou e falou, ó, Roque, então, a partir de hoje eu não faço mais parte do trabalho. Aí ele saiu e os jogadores que estavam com ele, assim como é uma trajetória do futebol, que na minha opinião é uma trajetória burra, né? O jogador sair junto com o treinador, porque ele esquece que quem tá dando a oportunidade para ele é o presidente do Prudente Futebol Clube, é o clube, que é o clube que põe ele na vitrine, é o clube que faz ele aparecer. Na época saíram junto, mas eu também respeito esse tipo de posição dos atletas, porque é uma cultura do futebol brasileiro que hoje já está ultrapassada, né? Hoje, os novos treinadores hoje não trabalham mais dessa forma. Se você pegar o próprio treinador do Palmeiras mesmo, o Abel, que é o em destaque, que a gente tem que citar aqui, que hoje é o maior treinador, né, em exercício no país, na minha opinião, ele não trabalha dessa forma. Ele implanta a ideia que o Palmeiras é a melhor empresa para a vida daqueles atletas, que os atletas têm que dar a vida, têm que ser campeão para manter o emprego deles ali, que é o melhor emprego do mundo. É isso a ideia do Abel, junto com o conhecimento dele técnico. E ressaltando o personagem Roque, eu convivi com o Roque 20 anos, cara. O sonho do Roque nos bastidores, cara.
sentava com ele para tomar um café. Ele não tomava muito café, ele tomava água, né? E o sonho do Rock, que ele não cansava de falar, o sonho dele era um time com meninos da cidade e da região, bem trabalhado, porque a nossa região é muito rica em talento, muito rica em talento. Ele falava, Arthur, meu sonho é um time chegar à primeira divisão, o presidente do Dentro Futebol Clube chegar à primeira divisão, com esses meninos desde a segunda divisão juntos, e todos eles chegar numa primeira divisão, podendo ganhar aí seus 15 a 30 mil reais por mês, com um contrato de 2, 3 anos, a gente podendo negociar um lá no Corinthians, lá no Santos, e a cidade com o Prudentão lotado, e esses meninos tudo prata da casa aqui jogando. Esse é o meu sonho, entendeu? Então, ele fez por onde acontecer isso. Todas as vezes que ele ia montar o time, ele não pensava em alojamento, o Rock pensava na cidade. Ele falava, Arthur, aqui nós vamos achar jogador, não precisa de alojamento, não precisa gastar dinheiro com comida, gastar dinheiro com casa, nós não precisa disso, aqui tem jogador, Arthur, tem jogador aqui. Então a gente, todas as vezes que nós montamos o time, com elencos da cidade aqui da região, e que nós conseguimos trabalhar do início ao fim, nós chegamos longe. Nós chegamos nas finais, nós chegamos nas quartas finais de Paulista, nós chegamos nas semifinais do Paulista também 2 vezes, né? Eu tive a oportunidade de fazer isso. Então, assim, a ideia dele era essa. Só que ele era muito interpretado quando ele tinha que ser o dono do negócio. Então, quando ele tinha que ser o dono do negócio, ele não podia pensar mais com emoção, ele tinha que agir com a razão. Então, essa hora o Rock era mal interpretado, entendeu? Até prolongando antes de vocês fazerem outra pergunta, a questão do Rock dar opinião. O Rock nunca foi optativo ali comigo, ele nunca impôs nada. Nunca. Todo mundo que vinha falar isso pra mim, eu dava risada. Eu falei, cara, vocês não conhecem o Rock, o jeito dele aí de ficar olhando é o jeito do patrão. Vocês estão se retraindo por causa do jeito dele. Agora, quando ele vê coisa errada, né? Por exemplo, quando o Inheca chegou no clube, ele falava assim, Arthur, aquele gordinho ali emagrecer, não tem zagueiro igual ele na segunda divisão. E era verdade. Eu falei, Rock, é só trabalhar ele. Vamos trabalhar ele, emagrecer ele e pôr ele pra jogar. Mas mesmo ele gordinho, Arthur, ele é melhor que aquele ali que é magrinho, que tá em forma, ele é bem melhor. Eu ponho o gordinho. Então ele via isso. Aí quando ele levava essa ideia pro treinador e o treinador refutava porque era uma opinião dele, aí ele ficava nervoso. Ele falava, pô, o cara não quer aceitar a opinião do chefe dele. E ele queria ter o feedback. Lembrando de nós, quando eu assumi o profissional, você tava em campo, nós fomos jogar contra o Linense, lá em Lins. O Linense, uma potência, cheio de jogador. Tudo jogador que tava ali atuando na primeira divisão, que eles montaram o time para ter o acesso. E eu lembro que nós trabalhamos a semana inteira. Eu tinha feito a vitória contra o Ilha Solteira, depois nós ganhamos, empatamos em Araçatuba, ganhamos o Assisência. A primeira vitória da história do profissional do clube foi comigo. Né? Tudo que é primeiro no clube foi comigo. Primeiro título, primeira vitória no profissional. E eu lembro que nós chegamos lá em Lins, o Rock não... Eu falei, Rock, vamos pro campo comigo que tá lotado. Eu não sei nem o que eu vou fazer aqui. Daí o Rock falou assim, não, você vai entrar aí sozinho, eu vou ficar lá de cima, eu te ligo no celular. Eu falei, não, você liga que eu tô nervoso. Aí tal, e eu, naquela, preparei o time a semana toda. Eu lembro que no final do primeiro tempo, com 38 minutos, nós tomamos um gol na falha do Thiago. O Thiago, baita de um goleiro. O Thiago era o líder do time. Aí tomamos gol com o Thiago. Aí depois, 44 minutos, outro gol, o Thiago falhou de novo. Aí eu saí do campo, eu falei pro Mozart, eu vou tirar o Thiago. Aí o Mozart, professor, não tira o Thiago, vai dar merda no vestiário. Eu falei, não, eu vou tirar ele. Eu vou tirar o Thiago, eu vou tirar ele. Aí chegou no vestiário, eu tirei o Thiago. Eu falei, Thiago, você tá fora, Diego? Vem, o Diego era um menino que jogou juvenil comigo, tinha sido campeão comigo. Eu falei, vou pôr o Diego, minha cri, pronto, lancei o Diego. Aí, briga no vestiário, o Thiago vindo pra cima de mim, um trupé naquele vestiário, eu brigando, xingando o Thiago, os meninos separando, o Thiago da Ti separando, todo mundo ali. Subimos pro campo, segundo tempo. O Rock ligou pra mim e falou, por que você tirou o Thiago? Eu falei assim, eu tirei ele errou 2 vezes. Mas não tira o goleiro é o líder do time. Perde com o Efe Rock, eu tirei o Thiago. E todo mundo, naquele ano, achou que o Rock mandou eu tirar o Thiago. Mas foi uma reação minha, foi uma decisão minha. Tomei 6, depois o Diego tomou 5 gols. Mas eu lancei o Diego lançou. Foi o primeiro jogo do Diego como profissional, estreou, depois o Diego acabou ficando na equipe e permaneceu. E até hoje o pessoal acha que a decisão foi do Rock mesmo, que ele ligou. E muita gente falava assim, que você também entrou pra separar. Cara, não tinha força. Sabe o que eu pensava? Como que a gente vai fazer pra terminar esse jogo? Porque foi dessa forma. A gente chegou lá e falou, cadê aquela torcida que tava prometendo? Não tinha ninguém, tava calmo.
aquele vestiarinho pequeno, né? Aí, e era transmitido na Rede Vida e tudo. Sim. E tava muito calmo mesmo. Aí, de repente, acho que, não sei se foi quando a gente voltou do aquecimento, ou se a gente... Eu não lembro, eu sei que, de repente, quando a gente foi ver, cara, não cabia mais ninguém. Tava entupetado. E a gente segurou. E o Thiago, ele tinha muito esse recurso de defender e já quebrar. E já era uma estratégia nossa que poderia acontecer alguma coisa. E nessa ele afobou. Quando ele mandou, ela passou. Aí tomamos um, na sequência já tomamos segundo. Eu olhava pra cara do Paulo Vitor. O Paulo Vitor tá até acompanhando, tá com a gente aí também. Tava assustado, o time tava assustado. Aí a gente voltou, aí o Diego entrou. Eu falei, meu Deus, se a gente tomar um 5 aqui, tá tranquilo. Acho que foi 5-0. O Diego pegou um pênalti ainda. O Diego pegou um pênalti, nós perdemos de 5-0. E eu lembro que assim, eu já tinha um problema de saúde na coluna que eu já não aguentava mais jogar. Eu voltei mesmo para ajudar na época o professor Adair, né? Tive que emagrecer 27 quilos, cara, não é brincadeira não. Sim. Aí voltei e tudo para terminar ali. E eu lembro que no segundo tempo eu olhei pro Du e pro Dati. Falei, ó, toda a bola que eu pegar aqui, eu não vou fazer nada do que é combinado. Só vou dar pra vocês fazer o DVD de vocês. Porque o time do Linense era complicado. Muito forte. A gente jogava ali pelo salário mínimo, né? Que era pago, tudo certinho. Ninguém ficou, acho que ficou pra trás lá, tudo certinho. Só que eles tinham uma estrutura na época de políticos envolvidos, né? Eu lembro eles tinham aí, na média, a gente tinha um salário mínimo, eles tinham jogador de 3 mil, 5 mil. Eu lembro que na época tinha jogador que recebia, na época, 10 mil. 10 mil reais. O Serginho tá lá no Jorge Wisterman. O menor salário do Linense naquele ano era R$3.500. Eles tinham um jogador ali que era absurdo. O Serginho 10, que tá em atividade até hoje. O Raio, centroavante, era muito difícil. É aquele cara que eu gostava de marcar porque era o meu estilo. Era trombar o jogo inteiro. Então não ia. Só que era trombar com ele. Os 2 jogos eu acabei que no outro dia você não anda, cara. Sim. O cara era um trator. Muito forte. Então foi um ano difícil. A gente pegou a Penapolense também. Tinha um centroavante lá que era o Romário do interior, acho que era Reginaldo. Uma estrutura boa. O Baraca era do time deles. O Baraca que depois acabou vingando também. Acho que passou até pelo Oeste. O Baraca, ele tava no Série B ano passado, não é o volante? Ele tava no Sampaio Correia, né? É. Sim, o Baraca, Eu nosso conheci grande ele na jogador. Ponte. Jogou aqui no Oeste Paulista. Aqui, né? Ele atuou aqui no Oeste Paulista. Jogou na Ponte. Na época eu tava na base lá, ele tava no profissional lá na Ponte Preta. Era o capitão ainda. Mas, o Arthur, você tava falando do Rock ser muito sincero e transparente. E quando você tem uma pessoa que ela é muito sincera, ela fala o que tem que falar, ela faz o que tem que fazer, talvez outras pessoas não conseguem interpretar isso como algo positivo. E é algo que eu penso que é o que falta no futebol. Sim. A gente teve o Luquinha aqui semana passada e a gente estava conversando. Ele falou assim, William, o treinador falava que a gente estava junto, falou que citou nomes de 2 jogadores, que era filhão dele, onde ele fosse ia levar os caras. A gente foi para um jogo, ele não fez preleção. Na hora que foi ver, ele não fez preleção porque ele tinha viajado para fechar com outro time depois que acabasse a 3. Então, aí depois ele cornetou os 2 jogadores que ele falou que era filhão dele. Então, assim, a gente vê que hoje falta um pouco disso no futebol. O que eu tiver que falar para você, eu vou falar para você. Se eu te acho bom jogador, eu vou falar. Se eu não te acho, eu vou falar para você procurar melhorar. E falta muito isso. Eu teve situações que eu vivenciei que o menino não estava num bom desempenho. Além de alguém chegar e falar, pô, cara, vamos trabalhar um pouco mais isso. O cara largava. Chegava no final do ano, mandava o moleque embora. Então, assim, eu acho que falta muito essa sinceridade no futebol hoje. Hoje, talvez foi isso um dos medos do Rock, de colocar pessoas ali. Assim, pô, é aquele negócio, né? Criar as cobras. Você traz os caras pra perto de você e na hora que vê, a cobra tá te picando. E você não percebeu isso. Então, falta um pouco mais de essa sinceridade no futebol. Que tiver que falar. E às vezes fica muita conversinha mole e no final de tudo não é nada disso. Sim. Uma das coisas que eu aprendi, né, no futebol e
eu implantei para minha vida, né? Você é o líder, você tem que ser o exemplo em tudo. Então, uma das coisas que eu sempre implantei nas escolinhas do PP, nós chegamos a ter 368 alunos na escolinha do PP, né? E todos os meninos eram sócios do clube. Nós tivemos 368 alunos pagando para treinar no PP. E esses meninos tinham meninos talento, tanto que muitos deles depois se destacaram e foram para clubes. Tem até meninos que jogam na Europa até hoje, que começou com a gente ali no clube num trabalho de sócio pagante, treinando ali no clube. Então, uma das coisas que eu sempre implantei, que eu trouxe como ideologia, né? E como exemplificar. O líder tem que ser o cara a tomar a primeira decisão. O líder tem que ser o cara que vai fazer o que está precisando, né? Então, o líder, se tiver um papel no chão, ele pega o papel no chão, não espera todo mundo pisar para depois mandar alguém pegar. Pô, o que custa pegar um papel no chão? A ideia do clube era ter pessoas que comprassem o Presidente Prudente Futebol Clube como um emprego, né? Um trabalho que vai oportunizar o crescer. Mas quem eu tenho que pensar em honrar em primeiro lugar? O clube, o Presidente Prudente, que é o clube que me dá a oportunidade de ser treinador, é o clube que me dá a oportunidade de ser jogador. Essa era a ideia que o Roque implantava. E nos 20 anos que eu passei pelo clube e em todas as edições do profissional, todos os treinadores que passaram lá, eu vi muitos exemplos bons, vi muitos treinadores bons. O Roque trouxe pessoas, ele trouxe pessoa de São Paulo, ele tentou de tudo ali, cara, entendeu? Só que o que eu mais vi era o quê? A hora que o cara precisava pegar uma garrafa para ajudar a pegar um gelo, ele tava na segunda divisão, ele queria se comportar igual o Corinthians, São Paulo, que tem um staff imenso, entendeu? E o cara queria cobrar do Roque o que um staff de clube de primeira divisão tinha que ter. E ali era a segunda divisão, quarta divisão do Campeonato Paulista. Então, não tinha como ter esse staff, não tinha estrutura. O Roque conseguia oferecer o que era o mínimo para se ter o time, o salário em dia, campo para treinar, o uniforme bom, transporte e questão da logística que estava ao alcance dele, porque nós não tínhamos patrocínio para bancar um staff. Então, as pessoas que chegavam lá para trabalhar cobravam muito, queriam cobrar uma estrutura que ele já falava desde o início, eu não tenho, cara, ó, treinador aqui, se precisar ele vai ter que entrar com a bolsa de massagem lá para socorrer o centroavante. Ele explicava tudo antes. E ele falava, ó, eu sou o presidente, vocês vão ver que vai ter hora que eu vou abaixar, vou pegar o papel no chão, se precisar eu vou rastelar o campo, se precisar, porque eu não vou ter condições de pagar um profissional para fazer isso, porque é muito custo. Entendeu? Mas ele falava, ó, eu não vou atrasar um dia seu salário. E era ali. Então, o que faltou nessa trajetória do clube, desses profissionais que passaram pelo clube, foi talvez comprar essa ideia. Não todos, tá? Não todos. Tá bom? Eu posso ser bem enfático aqui que a pessoa que passou no clube e teria uma oportunidade, se não fosse a divergência, de fazer um grande trabalho, e eu acredito que ele ia classificar, foi o Marcelo Guimarães mesmo. Ele foi uma pessoa que, fora o Arthur, Vinícius Marcelo, e o Maicon, goleiro, Michael Ciscouto, o Maicon é sensacional, cara. O Maicon casou comigo ali. Se eu voltasse a trabalhar com futebol hoje, eu ia pegar o Maicon lá na casa dele e falar, você vai comigo, você se vira, larga o que você tá fazendo, você vai comigo. O Maicon é um cara de Deus, foi um dos maiores profissionais que eu conheci, no maior, abaixo do Roque, ele é o Maicon, que eu conheci ali no futebol, e a molecada que se formou comigo, meus estagiários que estão atuando como técnico nos clubes hoje aí. Então, assim, faltou a pessoa comprar essa ideia, entender que o clube era a oportunidade de vida dele, e que o clube tinha que ser honrado. O Arthur entendeu isso, eu fiquei lá, por que eu fiquei 20 anos lá e hoje eu sou o presidente, e eu fiquei 16 anos trabalhando, conquistando título com a molecada, fazendo meu nome, graças ao Presidente Prudente Futebol Clube. Eu não construí a história que eu construí sem o Presidente Prudente Futebol Clube. Eu construí com o Presidente Prudente Futebol Clube. Então eu honrei quem devia ser honrado. Então faltou muito isso, cara. E é o que falta no futebol até hoje. Muitos jogadores não vingam porque não tem essa relação clube, não tem essa identidade, não vê a hora de sair do clube, de usar como trampolim. O próprio Presidente Prudente Futebol Clube, uma vez no ano do Wellington, foi o fim do mundo quando eu peguei, a gente precisava ganhar um jogo para tentar pensar em classificação. Eu peguei um jogador
2 jogadores, combinando com o cara pra gravar o DVD do treino, pra ele editar o vídeo, pra ele tentar ir pra outro clube. Eu falei, não, é impossível tá vendo isso aqui. Eu tinha 23 anos, eu falei, cara, você tem a minha idade, aí você tá mandando o cara gravar um DVD seu no treino, que nós vamos trabalhar uma pronta aqui pro jogo, que nós vamos poder ganhar, brigar pela classificação. Você é meu titular e você vai fazer isso comigo, cara. Você tá trabalhando pro DVD. O treino todo ele só queria dar arrancada, pedalar, e não fazia o que eu mandava, e eu levava pra câmera. E eu falei, não acredito que eu tô vendo isso. Então, é o futebol brasileiro, é falta de gestor, é falta de pessoas que tenham um líder ali pra fazer uma gestão, porque é muito vício, né, cara? Muito errinho, né? Eu lembro, eu vejo assim como é importante essa questão da liderança, tanto para quem está de fora, né? Você pega o presidente, diretor, quanto para os jogadores. Eu lembro que em 2017, pelo PP, a gente chegou na semifinal e a gente tinha perdido o primeiro jogo contra o Guarulhos, de 2-0 lá. E o time deles era um time muito bem montado, tinha um treinador que tive a oportunidade de trabalhar com ele depois também, foi um dos melhores, né? Que era um português, que entendia muito sobre futebol. E o nosso time era rachado. Até esse dia a gente tava conversando com os meninos e falou assim, o nosso time tinha o grupo A e o grupo B. Só que a gente tinha perdido. E eu lembro que o Horácio era o treinador na época, e eu não joguei o primeiro jogo porque eu tava cumprindo suspensão. Ele falou assim, William, o que a gente vai fazer? Eu falei assim, Horácio, primeiro passo, vamos se reunir. Quem acredita na classificação fica. Quem não acredita, pega as coisas e vai embora. Quem acredita que pode e quer correr para isso acontecer, fica. Quem não quer, pega as coisas e vai embora. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E eu lembro que aí eu cheguei e falei assim, cara, a gente vai ter que resolver essa treta que tem aqui entre nós. E eu lembro que eu cheguei no vestiário e falei assim, ó, ninguém veio aqui para fazer amigo. A gente veio aqui para representar o time que a gente tá, para a gente buscar algo melhor para nossa carreira. E eu lembro que ali acabou toda a divergência que tinha entre nós, e vamos pro jogo e a gente consegue o placar para classificar, a gente vai para a final. Então, assim, eu vejo que o futebol falta mais isso. Os caras que chamam a responsabilidade, falam assim, ó, rapaziada, toca em mim. Faz o que tá pedindo, se der ruim, eu assumo o BO aqui. Falta um pouco mais disso e às vezes isso, quando tem uma pessoa que faz muito isso, nem você pega o Rock, que queria resolver tudo, e, pô, às vezes as pessoas não vê isso como uma coisa boa, às vezes acham que o cara quer mandar em tudo, né? Quer ser o dono de aparecer ali, né? Quer aparecer. Até legal, o Paulo Vitor, que era o zagueiro na época desse ano que você iniciou, ele até comentou aqui, conhecendo mais a fundo a essência do PP, como tudo faz sentido, né? Sim. Porque é igual você falou, na situação que aconteceu do Thiago, todo mundo condenava que era essa situação, que foi o Rock. E eu acho que se o grupo tivesse, aquele ano, na sua estreia, se o grupo tivesse abraçado a causa, entendido o momento... aquele ano lá, a gente tinha brigado. Porque assim, cara, elenco, assim, é difícil você ver ser montado. E era o que o Rock falou. Porque tem até uma foto aí que eu tava vendo ali, que eu tinha colocado ali agora. Tinha uns 4 da região e o resto era Prudente. O único que era de fora era o Simon, né? Era só o Simon mineiro, mas ele já tava mineiro. É mineiro, né? Verdade. É o vendedor agora. Montes Claros. Montes Claros. Montes Claros mesmo. Ele só ouvia... Vizinho, né? Ele só ouvia as músicas dele lá do Psirico, essas coisas. Sim. Ficava lá no vestiário pelado, com a gracinha dançando. E tá bem, tá muito bem, Simon. Confia no pai, tem a marca dele em São Paulo. E era um grupo muito bom, cara. Quando o Odair saiu, que você assumiu, se todos tivessem comprado a ideia, né? Aí acabou tendo um problema que saiu em debandada, acho que foi uma galera e foi uns 5 que saiu. E até quando o Elcio chegou depois, né? Eu lembro como se fosse hoje. Eu carrego pra vida algumas coisas que escuta faz acho que 17 anos. Eu carrego. O Elcio chegou e explicou: não vamos fazer rescisão com mais ninguém. O clube não vai pagar rescisão.
vai ficar afastado aí. Quem quiser, não quiser participar, nós vamos terminar o campeonato. E vai ficar aí, não vamos pagar rescisão para mais ninguém. A partir do momento, assinou por 300, vai ficar nos 300, assinou por 30 mil, você tem que vingar e dar o seu máximo nesse valor que você assinou no compromisso que foi feito. Isso eu falo até pro meu filho hoje, eu guardei isso para mim, que é a realidade. Se a gente entrou nesse compromisso, é para tudo. Se você aceitou, você tem que dar o seu máximo. Sim. Cumpre tudo que foi combinado, questão disso, daquilo, horário, valores, e toca pra vida. E eu guardo muito isso que ele falou. Tanto que nesse dia que ele assumiu, ele falou pra mim e pro Thiago, no meio de todos. Você não joga no meu time, nesse peso aí tão gordo. Mas a gente tinha feito todas as avaliações e acho que ele não sabia que tinha ralado um monte. No momento eu tava forte, já não tava mais gordo, eu tava forte. Tanto que eu terminei fisicamente muito bem aquele campeonato. Sim. E ele falou, você tá fora. Só que aí também o Prudentão era maior, né? E na época eu tava num momento bom, foi 15 minutos de treino, ele me chamou e eu terminei como capitão dele. Mas aí depois peguei a confiança, foi uma pessoa muito importante também na minha vida ali também. Aquele ano foi muito importante, porque eu já não pensava mais em futebol. Eu já tinha desiludido de parei com 20 por causa de uns problemas na coluna. Ali eu voltei para ajudar o professor Odair. Uma grande pessoa também que eu conheci, a gente até trouxe ele aqui. E ele também é uma pessoa que no momento ali ele saiu por divergências com o Rock, só que aqui ele só falou bem, né? Ele entende, é o que você falou, às vezes a pessoa não entende, passa um tempo, mais pra frente vai entender o que se passou, o que se aconteceu. É até uma dúvida. Acho que você estava trabalhando como ao Thiago Dati aí também, ó. Mandar um abraço aí ao Thiago Dati. Thiago Dati, meu meia, meu fazedor de gol de falta. Ele fez contra ele solteiro. Eu lembro que eu tava no banco Thiago com a máquina e tirei a foto dele batendo. Nesse ano 2006, quando o Adriano veio para montar o Oeste Paulista, ele visitou a estrutura do PP, né? Cara, só fazendo uma observação aqui antes de explicar isso tudo para vocês aí. Eu citei a questão das pessoas algumas pessoas que passaram pelo clube. Nós tivemos pessoas que não foram, eu não considero profissionais, eu considero que foram pessoas que foram parte da família Presidente Prudente Futebol Clube. Além dos atletas, né? Pessoas como o Elcio Diniz, cara, e o Maicon. O Elcio, ele deu início à escolinha do futebol ali no ano de 2001, 2002, junto com o Rock, quando o Rock pegou a área, já fazia um tempo que o Rock estava na área, e quem começou o projeto lá junto com o Rock foi o saudoso Ney, né? O professor Ney, uma pessoa maravilhosa. Também parte da família PP, né? O Ney vestiu muita camisa ali. E o Elcio, como o Wellington acabou de falar, o Elcio foi uma pessoa fundamental, até mesmo devido à experiência que ele teve como jogador e depois vindo trabalhar como treinador. Ele foi uma pessoa que, cara, ele provou, ele quebrava esse mito aí que o Rock optava nas escalações, optava em tudo. O Elcio chegava no Rock e falava: Rock, a equipe vai sair jogando essa daqui, ó. Você tem alguma opinião pra dar sobre a equipe que eu tô treinando? Aí o Rock conversava com o Elcio, cara, era um feedback tão maduro, entendeu? E o Rock cansou de falar pro Elcio: eu não gosto daquele ali que você tá pondo pra jogar, mas eu acho que o outro ali, ó, tem um menino na base ali que é melhor que ele. Aí o Elcio fala assim: não, mas vai jogar esse daqui. Aí o Rock fala: você é o treinador. Nunca teve intervenção, nunca teve desentendimento. Era uma coisa madura e até às vezes discutíamos. Eu e o Rock cansamos de discutir. O Elcio cansou de discutir com o Rock, mas virava as costas, ó, é pro bem do clube, pronto. Entendeu? Eu sempre pensei desse jeito. Se você quer montar um time vencedor, tem que ter briga no vestiário, tem que ter briga nos bastidores, senão não funciona. Porque se todo mundo concordar com a mesma coisa, fica muito fácil, né? E às vezes fica muito catastrófico. Essa história dos irmãos Gerlins, né? Que você acabou de citar, né? Cara, o Adriano Gerlin e o Juliano Gerlin, eles vieram até o clube no ano que foi montado o time profissional. Eles conversaram com o Rock sobre a ideia de ter uma equipe profissional. Na época, o Adriano era ex-jogador, era jogador ainda, né? E ele tinha um investimento a fazer no futebol, ele tinha a ideia de ter um time. E o Juliano era o treinador. Então, o Rock tinha um dinheiro guardado que ele
trabalhou a vida toda, depois ele aposentou, ele conseguiu ter uma aposentadoria precoce em uma das áreas da vida dele. E todo aquele recurso que ele tinha, ele ia investir junto com o Adriano e com o Juliano na época. E eu lembro que foi algo que motivou muito o clube, porque o Adriano vindo pra cá, junto, fazer uma parceria com o clube, todo mundo tava muito feliz pela parceria. Falou, poxa, agora vai acertar, são duas pessoas sérias, né? E na época tava tudo certo pra ter o presidente do Futebol Clube. O Rock pegou todo o investimento dele, comprou a patente, que na época foi R$85 mil. Ele pegou todo aquele dinheiro que ele tinha guardado e comprou a patente. Falou, Arthur, eles vão entrar com investimento agora e eu vou ajudar, porque eu tenho uns amigos meus da área da medicina, o Rock sempre ganhou muito bem, né, no trabalho que ele exercia, ele era cirurgião bucomaxilofacial, chefe aí do HR, né, no que ele fazia, foi professor muitos anos da UniOeste. Então, ele falou, agora vai dar certo, Arthur. O Rock tava motivado, cara. Aí é o que eu falo. Pessoas que estavam por trás dos bastidores, pessoas que eram da política naquele ano, meteram uma apunhalada nas costas do Rock, cara. Entendeu? Na verdade, o público que era da prefeitura na época sempre quis ter um time profissional. Os caras sempre quiseram ter um time profissional. Os caras tiraram o Adriano Gerlin e o Juliano Gerlin do Rock e montaram o OPEC. Eu lembro que na época o Rock ficou frustrado. Ele falou, não acredito que os caras fizeram isso comigo. Só que aí, ao mesmo tempo que ele ficou frustrado, ele falou assim, agora eles vão ver comigo que eu vou montar o time. Nem que eu tiver que vender minha casa, eu vou montar o time. Ele foi, contratou o Odair Carlos, um grande professor também, uma figura, o Odair Carlos, pessoa maravilhosa. Ele falou, Arthur, eu vou contratar o Odair Carlos. Eu falei, você é louco, Rock, vai dar problema, não vai ter condições. Não, eu vou pagar ele, Arthur, fica tranquilo. Contratou o Odair Carlos, falou, não, vamos montar o time com a molecada, porque pra montar o time com a molecada aqui, igual o Odair naquela época, não existia. E de fato não existia. Ele trouxe o time e foi, vai ter derby agora. Pronto, aí começou os derby. E a emoção do Rock em ter o derby era uma figura, mas ele foi muito apunhalado, cara. O pessoal que fazia parte ali do setor público na época, o Rock tinha um conhecimento muito grande, mas as pessoas que poderiam intervir a ajuda pro clube, eles torciam muito contra o Rock, eu acredito até mesmo por questão de inveja, porque o cara era dono do clube, porque o cara era independente, entendeu? Sempre interpretaria dessa forma. Eu falo isso com total segurança, eu não preciso citar nomes aqui, porque senão amanhã ou depois tem processo, mas tinha muita pessoa invejosa lá, cara, que falava mal sem ter motivo algum, sem andar, sem conhecer, sem nunca, uma das coisas que o Rock falava, pô, a pessoa fala mal de mim e nunca sentou pra tomar um Guaraná comigo, pra me conhecer melhor, entendeu? E ele tava ali só querendo pôr o time dele em campo, ele só queria, o que ele queria da prefeitura na época era o mínimo, ele não queria nada, ele queria o campo pra jogar e o campo pra treinar. E se tivesse como fazer uma parceria para ajudar no transporte, mas ele sabia de todas as leis que não podia por questões de leis de improbidade, leis jurídicas que não poderia apoiar, a prefeitura não pode apoiar uma entidade privada, isso aí ele lia para mim o regulamento todos os dias, né? Ele falou, não pode. Ele foi apunhalado. Na verdade, o OPEC surgiu numa trairagem em cima do Rock, entendeu? Porque o Adriano Gerlin e o Juliano Gerlin veio para fazer a parceria com o presidente do Futebol Clube. Aí pessoas que eram políticas e empresários da cidade na época que sempre quiseram ser dono de time, por isso que o OPEC acabou da forma que acabou, né? Infelizmente, né? Por gestões dessas pessoas, apunhalaram o Rock e fizeram o OPEC na época, que acabou subindo depois, tendo acesso, aí depois teve várias coisas que aconteceram que mancharam a história do clube, né? E fizeram questão de, nessa época, espalhar por boatos e fofocas que o Rock não quis, que tinha que ser do jeito dele, né? Não, nunca foi. E foi o que foi falado nunca foi. na época. Mas aí, quando a gente fala, muitas vezes passa que a gente é muito saudosista, ainda mais por ter participado daquele grupo. Mas se a gente for analisar, naquele mesmo ano, tava treinando com a gente e foi pra lá, pro Oeste. O Emerson de Santo Expedito, Sim. o Tarabai, o Camilo, tava tudo treinando com a gente. Sim. E foi nesse ano de 2006. O Tarabai chegou a assinar o contrato. Aí os caras pegaram, tiraram o Tarabai sumiu do treino. Cadê o Tarabai? O Tarabai tinha sido campeão. Ele tava no DM comigo, com o Mozart, de repente ele sumiu. O Tarabai tinha sido campeão com a gente do campeonato 5 da federação, que nós somos bicampeão. Eu joguei os 2 anos, mas não consegui jogar o campeonato inteiro, lesão, e o trabalho também no PP pra mim na época era mais importante. O Tarabai tinha sido artilheiro. Todo mundo empolgado com o Tarabai, falou, poxa, nós vamos ter o artilheiro da 2ª divisão aqui esse ano. Daqui a pouco o Tarabai sumiu, com o contrato assinado com tudo, e o Rock, bonzinho, rasgou o contrato, não deu entrada em registro, nada, falou, não, deixa ele embora, deixa ele jogar.
menino vai jogar, vai ser jogador, vai estourar e pronto. Então é muito, pessoal. Nesse ano eles foram pra lá, depois no outro ano, que foi o ano que subiu, né? O ano do acesso. Sim. Só parando aqui que encerrou. No ano no ano do acesso, teve o no outro ano que foi pra lá, Simon, Jaime, Du, Rodrigo, Pedrinho. Então, Sim. pra ver e a maioria que não foi os que optaram mesmo de não dar continuidade. Mas todos esses serviram no outro ano, que foi o ano do acesso, O ano né? do acesso, Que mas todo dos mundo jogadores. jogando. Então, Rodrigo, Du, o Pedrinho, todo mundo ali, o Simon também foi, todo mundo ali que foi pra lá e tava jogando. Então, pra entender um pouco, igual o pessoal cobrava muito, o Odair mesmo, ele ficava bravo porque ele queria 2 períodos. E a gente também entendia que precisava. Tanto que a gente fez uns milagres, a gente almoçava ali perto ali, aí teve uma época que a gente focou de chegar, começou a ter resultado, né? Quando você assumiu, começou a ter os resultados, a gente falou, não, então vamos treinar mais, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí a gente começou, eu levei pra casa da minha avó e uns 4, aí pra casa de outro pra gente poder treinar de tarde, sabe? A gente focava muito. Foi um ano de muita experiência, mas o grupo era muito bom. Talvez se o pessoal entendesse ele bastante naquela época, entendesse um pouco ele naquela época, Sim, seria muito diferente, porque qualidade tinha. Porque tanto que foram os jogadores que depois, subiram, né? Só lembrando aqui, na hora que caiu aqui o ao vivo do Instagram, eu vou entrar de novo, mas tava vou entrar aqui para ver se os meninos voltam. Tava o Tarta e o Araan, tá? Os dois entraram aqui, mandou um abraço. É engraçado, Arthur, quando você falou que, né, o OPEC vem de uma apunhalada e depois eu não conheço a história do OPEC, mas você falando assim, aí terminou do jeito que terminou. Hoje eu tava falando com a minha esposa, porque eu vi que mandaram o Vitor Pereira embora. Aí eu falei assim, você tá vendo como que é as coisas? Eu tava vendo o vídeo do Cicinho falando assim, pode gravar aí e salva esse vídeo e depois vocês me cobram. O Flamengo não vai ganhar nem um Carioca em Sim, 2023. Sim. Começando com trairagem, Vitor Pereira não ganha nem um Carioca. E eu falei assim, olha, você tá vendo? Os caras jogou 5 competição, se eu não me engano, perdeu as 5. O Carioca agora, eles tinham ganhado o primeiro jogo de 2-0, tomou a virada. Aí eu até falei pra ela, quando as coisas começam de uma maneira errada, pode dar certo até um certo ponto. Mas uma hora a conta chega e a gente tem que pagar, não tem pra onde correr, né? Sim. Então é essas coisas assim que às vezes a gente faz, pô, por que fulano sumiu? Pô, foi tão bom jogador, o cara era bom profissional e sumiu do nada. Às vezes o cara começou a carreira dele com algumas atitudes não muito legais e uma hora a conta chega. É por isso que a pessoa às vezes tem um fim trágico, né? Sim, sim. Até o Inheca citou aí, né? O Wellington, né, citou esse time que tá na tela aí, foi um dos melhores times que eu montei no clube. Nós perdemos a classificação na semifinal pro Diadema aqui. Um time que era para no outro ano, foi a base do elenco que o Marcelinho Guimarães montou, e esse time era um time que eu estava preparando para ter o acesso 2 anos após o Sub-20, que a gente disputou em 2016. Muito forte esse time. E o Wellington citou alguns jogadores, né? Eu tive algumas divergências com alguns meninos. E tem homens, né, que são magoados comigo até hoje, né? Um deles é o Jaime. O Rodriguinho é um parceiro que depois eu acabei virando parceiro de trabalho dele, assim, da área. E quando eu dispensei o Rodriguinho e o Jaime, eles foram lá tirar satisfação comigo no campo. Eu tava dando treino pra escolinha, que eu tinha que dar treino pra escolinha e treinar o profissional. E eles foram lá tirar satisfação comigo. Por que vai mandar embora? Porque eles achavam que o Rock fez eu mandar eles embora. Aí eles foram conversar com o Rock. Eu falei, mas não fui eu que mandei vocês embora, é o Arthur que tá mandando vocês embora. Então, sempre houve essa fala de achar que o Rock tomava a decisão, achar que o Rock não era. Era o profissional que tava ali, o Rock respeitava. O Rock simplesmente falou, ó, você tá falando, tô com você. Você não tá mentindo pra mim, eu tô confiando no seu trabalho. Então sempre teve essa má visão, né, do personagem. Mas o Rock foi uma pessoa muito grande, cara. Foi uma pessoa muito grande. O Rock essa má visão, eu falo que é das minorias.
minorias, pessoas... Porque se você vê o reconhecimento que o Rock tinha diante das pessoas imprudentes, cara, diante dos empresários, diante dos amigos deles do hospital, do pessoal da área da medicina, dos pais dos alunos. Se você vê o reconhecimento que esse cara tinha, a visão que as pessoas tinham desse cara, você vê o tanto de pessoa que esse cara ajudou, o tanto que esse cara fez por pessoas, tanto na área médica quanto pro esporte, o tanto de pessoas que ele formou, cara, entendeu? Eu sou prova disso. A minha esposa ajudou, me incentivou a fazer a faculdade de fisioterapia, minha terceira formação, e o Rock ajudou a pagar metade da faculdade durante um bom tempo, e ele pagou minha faculdade de educação física praticamente metade da faculdade, ele que pagava, ele falou, tu estuda porque o futebol, talvez para você é temporário, você tem que estudar porque o que você vai levar o resto da vida é estudo. E eu, se não fosse os conselhos que ele deu para mim lá atrás, eu não teria feito as formações que eu fiz hoje, eu não estaria atuando como eu estou atuando hoje. E uma das coisas que o futebol não perdoa é a falta de caráter. O futebol não perdoa a falta de caráter. Se você não tiver caráter, se você não tiver a mesma palavra do início ao fim, você não vai conseguir ser vencedor no futebol. Não vai conseguir ser vencedor no futebol. Você só vai ser vencedor se você tiver a mesma palavra do início ao fim. Do início ao fim. Eu lembro numa ocasião que o William chegou a treinar o profissional comigo, que eu até queria que o William jogasse o profissional para mim. E o William, numa ocasião, no Sub-20, nesse Sub-20 que tá aí na tela aí, o William ficou brigando com os meninos, quase trocaram o soco, chegou a xingar o outro, ia ser um trupé. E eu lembro que no ano seguinte que eu assumi o time depois do Marcelinho ter saído, eu falei, eu quero aquele zagueiro. E o zagueiro era o William, que a gente tinha brigado, eu até tinha xingado ele lá do lado de fora, falei que ele era moleque responsável, ele me xingou. Aí eu falei, William, xinguei você lá, ó, me desculpa, mas agora você vai jogar pra mim. Ele falou, não, professor, tô aqui. Aí eu acho que o William, na época, saiu, foi pro outro clube, você machucou, não pôde jogar. Voltando de lesão. Voltando de lesão. E não jogou. Então, assim, talvez se eu fosse uma pessoa mau caráter, eu não ia nem pedir desculpa pro William. Falar, o William, ia tratar ele com falsidade. Falar, agora eu vou acabar com esse moleque aqui. Mas não. A pessoa tem que reconhecer os erros dela, tem que manter uma linha de conduta e ela tem que ver o que é melhor pro clube. Naquela ocasião, o William ia ser a melhor coisa que eu tinha na zaga ali pro clube. E eu queria ele. Eu falei pros meninos, os meninos do elenco, falaram, mas você vai pegar aquele alemão lá? Xingou a gente. Falei, se ele puder jogar, ele vai jogar. Vocês se viram. Vocês vão ter que dar um beijo nele, abraçar ele, do mesmo jeito que eu vou fazer com ele aqui. E todo mundo ia aceitar a ideia. Então, futebol você tem que ter ali, a linha de conduta sua que você tem que manter e ponto. E esse tempo que eu passei no clube, essa trajetória de 16 anos em campo, até a questão de treinar 2 períodos, nós não tínhamos condições de treinar 2 períodos. Isso era uma coisa que ninguém entendia. A prefeitura não dava campo pra gente treinar. Nós não tínhamos nem o 1400 pra treinar. E os caras tinham, o OPEC na época tinha o Caetano Peretti, o Prudentão. A gente levava uma requisição lá, os caras, não dá pra usar. Tá ocupado. Aí a gente ia ver lá, às vezes eles davam requisição pra gente, cancelava e o OPEC ia lá treinar. Jogo do derby na semana, cada time tinha direito de usar 1, 2 vezes por semana. Eles cancelavam o nosso e favoreciam o OPEC. Depois veio o Grêmio Prudente, que ressurgiu, transferiu o nome de OPEC para Grêmio Prudente, né? Aí veio o Grêmio Prudente na época, que não é nada a ver com essa gestão agora que tá maravilhosa. Eu tô torcendo pro Grêmio subir, quero ver o Grêmio na primeira divisão. Merece chegar, né? Merece ser campeão agora. Os caras faziam a mesma coisa, era boicote em cima de boicote, cara. Era tudo para prejudicar o presidente do Prudente Futebol Clube, pra gente passar como chacota, porque eles queriam ver o Rock passar vergonha, eles queriam que o projeto do Rock fosse destruído. Mas o Rock era persistente, cara. Ele falou assim, não, vamos treinar aqui. Então não tinha como treinar 2 períodos. Não existia essa possibilidade, porque o clube dependia dos 300 sócios alunos que ajudavam a pagar as despesas do clube, o meu salário, o salário do zelador, junto com o dinheiro que entrava do Rock, para pagar a folha salarial dos jogadores, para pagar os investimentos que eram feitos no clube e as despesas que o clube gerava. Então, não tinha como, porque tinha as escolinhas, né? E não dava pra gente usar o CT só para profissional. Nós tínhamos as escolinhas que atuavam em todas as categorias. Foi essa. Até o Arthur tocou nesse assunto. Esse ano eu era sub-17 do Grêmio. Sim. E aí a gente fazia amistoso, né? Quase toda semana tinha amistoso. Toda semana né? tinha um amistoso. E era uma brigaiada do caramba, cara. Aí eu lembro que hoje, um pouco mais velho e maduro, eu me arrependo desse dia aí, porque vocês tinham ganhado lá,
Ou vocês tinham perdido de 1 de diferença? Do Diadema, Isso. nós tínhamos perdido de 2-1 e nós saímos ganhando aqui de 3-0 e 3-0. tomamos uma virada. E como era Grêmio Prudente na época, né? E tinha uma meia dúzia, e eu tava no meio ali, e nós ficamos cornetando o jogo inteiro. Aí os caras virou, acabou o jogo, aí a gente começou a cornetar porque o alojamento era ali. Aí eu vi os meninos chorando, Sim. todo mundo se abraçando e nós lá cornetando, sabe? E hoje eu me arrependo, porque eu falo assim, pô, era sonhos ali que tava lutando para acontecer e às vezes não, a gente conecta. Mas aí no outro ano eu volto também de lesão, aí o Arthur me dá a oportunidade para treinar no profissional. E eu falo assim, Arthur, pegando isso, eu acho que o Rock ele fez um negócio que quebrou os caras, velho. 2000 isso foi o profissional que você montou depois desse ano, 2017. 2017 foi o Marcelinho. Marcelinho, aí depois você assume. Eu assumi na saída do Marcelinho. Isso. Aí o Grêmio, acho que o Grêmio precisava ganhar para ter chance de classificar as últimas 2 rodadas, ele precisava ganhar do PP e precisava ganhar a última rodada de classificar. Aí você subiu o Paulinho. Subiu o Paulinho. Isso. E o Paulinho tava praticamente morrendo, velho. Ele tomava muito suplemento, essas coisas, e começou a dar pedra no rim dele. Ele falou assim, William, o Arthur me subiu e outra, eu vou jogar de titular contra o Grêmio. E o Paulinho já tinha uma mágoa do Grêmio também. E ele começou a tomar água, e falou assim, eu preciso ir, taca injeção. Aí o Grêmio faz 1-0 e o Paulinho se arrastando dentro de campo. Se arrastando. Aí sobe uma bola, o Paulinho vai, empata o jogo. Ele faz o gol, pede pra sair. Aí ele fala assim, você tá vendo? Derrubei o Grêmio. Foi muito engraçado. Foi muito, tipo assim, na época eu já tava no Sub-20 do PP, eu falei assim, caramba, velho. Isso aí é gostoso, porque ninguém dava mais nada pro PP, Sim, o PP eu acho sim. que já não tinha mais chance de classificar, e aí vem e tira o rival, né, da próxima fase. Eu lembro que naquela ocasião, em 2017, eu saí em 2016 por planos frustrados, assim, com o futebol. Eu tinha a meta de ser campeão paulista, porque eu queria, após o título do Sub-20, eu já tinha feito um propósito de oração na minha vida, que eu falei, eu vou ser campeão Sub-20, montei o time do jeito que eu queria, nós colocamos os meninos para alojar lá no clube, peguei os meninos da região, selecionei. Aí eu falei, esse ano eu vou ser campeão paulista. Trouxe o Maicon para trabalhar comigo. Aí nós chegamos naquele jogo contra o Diadema, sem reserva, 3 moleques machucados. Eu tinha um menino de 15 anos para 16 anos, um de 16 anos, 2, e não era da posição, um machucado, o outro nunca tinha jogado. Eu cheguei com esses 2 meninos, e eu cheguei com o elenco tudo quebrado para pegar o Diadema. E eu lembro que nós fizemos 3-0. Eu olhei pro Michael e falei, Michael, eu preciso de um volante. Não tinha ninguém, um machucado, o outro. Eu falei, preciso de um volante, que eu coloco o volante agora, é só chutão, marcação em cima do meio esquerdo do Diadema. Nós não vamos tomar gol, vai ficar 3-0, 3-1, no máximo, vamos classificar. E nós vamos fazer um gol no contra-ataque. Não tinha, e foi exigido tanto dos meninos psicologicamente para fazer o resultado, que eles chegaram num momento que deu uma fadigada no jogo. E foi onde o Diadema cresceu, que eles trocou 5 jogadores de uma vez. E eles tinham 5 meninos que tinham feito uma semifinal no Paulista contra o São Paulo, que não tinha jogado lá em Diadema. A hora que entrou aqueles 5 meninos de uma vez, nossa, que loucura que ele tá fazendo. Entrou 5, tinha 5 diferenciados ali. E eu não tinha jogador no banco, eu tinha 3 machucados no banco só para fazer número, e 2 meninos de 16 anos ali, que eu poderia ter colocado, poderia, mas não ia resolver aquela situação. Aí eu lembro que tomamos o primeiro gol, o segundo gol, tomamos uma virada no final, pronto, fomos eliminados, todo mundo frustrado. E eu peguei, na hora que eu baixei a cabeça no campo naquele dia, em 2016, eu falei, eu tô saindo do clube, minha esposa veio, eu abracei ela, chorei e falei, eu vou parar, eu vou sair, eu vou dar um tempo pra minha carreira, não quero mais, eu tô muito tempo fazendo isso aqui, minha vida toda, 16 anos, tomando sol, falei, eu quero ser pai, eu não conseguia ter tempo pra... Depois eu fui descobrir que eu precisava fazer o tratamento pra ser pai, não era a minha esposa, e eu falei, eu vou parar. Eu tive a proposta de trabalhar como secretário de esporte em Anhumas. Aí fui pra Anhumas, surgiu tudo numa boa hora. O Rock aceitou numa boa. O Rock falou, Arthur, vai lá, depois você volta. Aí em 2017 sai o Marcelinho, vem o Arthur, o Rock, o Matheus, era o presidente, falou, Arthur, ajuda a gente, vem aqui. Eu falei, eu vou na hora do almoço aí, dá treino, só vai ser na hora do almoço.
deixa os moleques aí, os que forem embora, podem ir embora. Só hora do almoço. Daí o Rock, Arthur, mas vai dar pra você treinar o time na hora do almoço? Eu falei, Rock, 2 horas de treino, eu preciso com esses moleques aí pra jogar a segunda divisão, 2 horas de treino. Tudo específico nós vamos fazer, nós não vamos perder tempo, vai ser 2 horas intensa de treino. Nós não vamos perder mais jogo, fica tranquilo. Aí eu lembro que eu cheguei, nós ganhamos do Assisense, ganhamos do Oswaldo Cruz lá, 2-1, do Oswaldo Cruz lá fora, o estádio lotado. Aí ia ser a primeira vez que o clube ia classificar, porque eu tinha 3 empates que vinha do Marcelo, mais 2 vitórias minhas, mais um empate. Tava bom. Tinha 6 pontos, 7 mais 3, 10 pontos. A gente já tava na zona de classificação. Aí, primeiro ano que a gente ia classificar, eu todo feliz, porque todos os momentos do clube de vitória eu participei. Desde o primeiro título na base, primeiro título bicampeão juvenil, que nós somos bicampeão juvenil nos tempos áureos, que tinha muitos jogadores bons na região aqui, sempre teve, mas naquela época era muito difícil ser campeão juvenil. Campeão sul-americano com um clube em Copa Internacional. Terceiro, já tinha sido 4º colocado no Campeonato Paulista Sub-20 em 2010, no ano dos atletas que nasceram de 1990. Já tinha chegado em classificação no Campeonato Paulista na categoria Sub-11, tinha chegado nas quartas de finais. No Sub-13 também chegamos nas quartas de finais. Tudo com o trabalho que foi feito lá atrás e os meninos vieram crescendo. Eu falei, agora eu vou classificar, vai ser a primeira vez que o clube classifica e na minha mão. Aí o clube perdeu 8 pontos no tapetão por causa de um jogador que jogou irregular em Assis. Em um vacilo de inscrição na época, porque a federação exigia todos os documentos até a data tal. E naquele ano o clube levou o documento, parece que um dia depois, e a federação não protocolou justamente daquele menino. E aquele menino, por causa daquela inscrição, ficou considerado uma inscrição irregular. Nós perdemos 8 pontos. Então, não teve jeito, o Rock pôs advogado, não teve como. Então, essa trajetória no clube, para minha vida, foi fundamental, em todos os sentidos. E depois eu saí do clube, falei, agora eu vou me livrar do futebol. Eu caí lá em Aiúma, secretário de esporte. Aí eu inventei de montar o time da molecada para disputar campeonato estadual. Aí nós somos campeão regional, sub-regional. Daqui a pouco a gente chegou na final do estado com Aiúma, 3 mil habitantes, nós chegamos na final do estado com mais de 640 times participando, nós somos vice-campeão. Quem estava treinador? O Arthur estava treinador. Então, aí eu peguei depois desse dia, eu falei, não, agora eu vou parar. Aí eu só coloquei os professores para trabalhar, fiquei tranquilo, terminei minha faculdade de fisioterapia, dei uma pausa nesse trabalho de futebol. Eu tenho projetos com o futebol, eu quero fazer agora, tirar a licença da CBF. Eu não tenho a licença da CBF, nunca tive tempo de fazer a licença. Eu estou me programando, eu vou fazer a licença. Pelo currículo que eu tenho, eu consigo um nível elevado, eu já consigo um nível superior ao de iniciação. Então eu vou fazer isso aí. Tenho projeto para voltar com o futebol? Tenho. Tive a oportunidade para trabalhar com futebol recentemente, para ir trabalhar em Malta, né? Tive uma oportunidade em 2021 para ir para a Jordânia, aí a pandemia começou a atrapalhar. Na Jordânia a pandemia atrapalhou, depois em Malta a pandemia atrapalhou de novo por causa das vacinas. A União Europeia não aceitava a entrada de brasileiro naquela época e não deu certo de ir trabalhar lá. Então são coisas que a vida trouxe outros rumos, né? Hoje eu tenho 2 meninas, tem a Ana e a Sara, minha esposa Cauane Barros, né? Que é uma pessoa que é minha base, que me ajuda muito. E eu tenho um trabalho bem organizado na área da fisioterapia, na área de personal trainer. E tenho 2 escolinhas. Não dá pra parar de futebol, né? Eu montei uma escolinha em Umas e montei uma escolinha em Regente Feijó na Arena JK. E hoje eu tenho atualmente 90 alunos, incluindo as 2 escolinhas. Então é um trabalho que eu tenho feito no futebol ali quietinho, né? Tem meninos que já passaram na minha mão, que já deu seleção brasileira, que eu indiquei pro Atlético Paranaense, Vinícius Cauê, Leonardo Ataíde. Tem o Lucas Barreto que tá em Malta. O Marcelo Tartaruga e o Araã, o Marcelo, quem encaminhou ele pra Europa foi eu que encaminhei ele. Falei, Marcelo, pega o avião e vai pra Europa que você vai ser artilheiro. Ele, eu tô gordo, vai lá que você vai ser artilheiro. Se vira, ele arrumou o dinheiro da passagem, foi, ficou comendo pizza 3 meses, quase morreu de fome. Hoje é o maior artilheiro lá da história do clube, eu acho. O Marcelo, graças a Deus, acertou. E o Araã tá lá também. O Araã que sempre foi uma aposta minha, né, no futebol. Um moleque que eu peguei desde criança, arrumei bolsa na escola particular pra ele quase derrubou a escola. Aí eu falei, pô, é jogador esse moleque, não adianta levar pra escola particular. Então são pessoas maravilhosas, os meninos aí que eu tive a oportunidade de ver crescer. E fora outros que estão jogando. E quando a gente fala de presidente de futebol clube, quando a gente fala de Rock, quando a gente fala de Arthur, são personagens, cara, que
muitas pessoas, às vezes, não sabiam a intensidade que aquele clube tinha. Entendeu? Sobre uma gestão ali da Márcia, que era a esposa do Roque, e os filhos, depois que cresceram, que acabaram ajudando, e o próprio Arlindo. Nós temos, por exemplo, histórias engraçadas no clube, cara. Ex-jogadores, né? O Brandão começou na mão do Roque, o Brandão, o Brad Fish, jogou na Rússia há muito tempo. O Brandão começou na escolinha com o presidente Prudente. O Reginaldo Araújo, que faleceu, saudoso Reginaldo, jogou no Santos, né? Rodou o Curitiba, jogou num monte de lugar. Tem muita coisa boa que passou ali no clube. Tem muita história pra contar, entendeu? O próprio Tarabai passou ali pelo clube. Aí nós temos meninos que hoje, por exemplo, o Vinícius Cauê, que é o que tá no ápice aí, tá no Atlético Paranaense. Tem outros meninos que jogaram e passaram pelo clube que tiveram a oportunidade de ser trabalhado pela gente. E muitos meninos que estão jogando, estão fora do país. Mas uma história muito legal que a gente tem é a formação de profissionais. Né? A gente pegava estagiário da Unesp e colocava para trabalhar com a gente. O Miguel Pila, pô. Miguel Pila foi... recentemente ele tá no Esfera, se eu não me engano, agora, trabalhando. Ele trabalhou na Fonte. E ele tava trabalhando na Ponte Preta, Novo Horizontino, trabalhou em Portugal, foi para a Arábia, tava no Joinville e formou com a gente, era nosso estagiário, começou com a gente ali, cru de tudo, virou um grande profissional, oportunizado ali no clube, no Presidente Prudente. Gustavo Amaral, que agora tá indo pro Botafogo de Ribeirão Preto, tava no Red Bull, Red Bull Bragantino. O Gustavo Amaral, que era meu estagiário na época, que esse ano, 2016, chegou lá pedindo para trabalhar, para ajudar a gente de estagiário e virou um baita de um profissional. Fora outros que passaram ali também, que não vem ao caso agora lembrar, mas esses dois são pessoas que vincularam ao clube, entendeu? Então, o futebol hoje, eu vejo o futebol hoje como uma ferramenta de formação de cidadão, que é o que a gente sempre fala, né? O Horácio falou outro dia aqui no podcast que ele formou cidadão, que o objetivo dele era formar cidadão. Então, essa ideia de formar cidadão é o principal, cara. Você formar o homem, você formar o caráter. E isso, aliado aos objetivos secundários, vem a acontecer quando você consegue fazer isso. Vem o jogador, vem o talento que já tá na pessoa, isso tudo acontece. E uma das coisas que eu sempre falei, e eu falo em todos os momentos que eu vivencio com um atleta, e eu já falei aqui, o Cabeça Branca, o Roque, é um cara que oportunizou muita gente. Eu sou um exemplo da oportunidade de vida que eu tive com esse cara. Se não fosse a oportunidade que ele deu pra mim, Arthur Vinícius Marcelo, tá lá no clube, à frente daquele clube. Se ele fosse um cara que muita gente interpretou ele como um cara que mandava, um cara que queria só ele, não. Eu não era a pessoa que eu sou hoje. Eu não tinha virado o profissional que eu virei hoje. Eu não tinha o feeling que eu tenho hoje, o correlacionamento que eu tenho com as pessoas, a capacidade de feedback que eu tenho de me relacionar no mundo. Eu não tinha isso. Entendeu? Por causa da oportunidade que ele deu. Então ele era um empreendedor de vidas, cara. Empreendedor de vidas. Eu sempre falei que o Roque ele tinha uma dificuldade muito grande de se abster, que só ele tinha que bancar, só ele tinha que pagar. Que eu falava que ele tinha que arrumar sócios. Essa era a minha crítica pro Roque. Ele tinha que ter sócios. Mas aí ele falava, Arthur, o dia que chegar um sócio aqui que falar que vai gastar pelo menos metade do que eu gasto, aí eu assino o papel do clube, eu coloco ele de vice-presidente ou de presidente. Agora, enquanto chegar sócio aqui que só vai querer mandar, não, filho. Então eu sou o dono, eu que dou a canetada, aí a palavra final é minha. Então nós nunca tivemos no clube pessoas que vinham para investir da forma que tinha que ser. Nós nunca tivemos pessoas que tinham essa ideia. O Roque não quis? Não, o Roque não quis. As pessoas se aproximavam do clube com segundas intenções. Eu sou o atual presidente do clube hoje. E eu converso com o Matheus muito por telefone, com o Matheus muito ocupado com a Secretaria de Obras aqui de Prudente. E uma das coisas que eu e o Matheus conversa muito, não vamos perder tempo. Quando a gente conversar, tem que ser objetivo. Matheus, fulano de tal ligou pra mim, tava no clube tal, fez um investimento tal lá, o time subiu, agora ele saiu, ele quer vir fazer a terceirização do presidente do Prudente Futebol Clube. Arthur, como é que ele vai fazer? Eu falei assim, ele falou que ele vai bancar tudo. Daí ele fala, o que tem que fazer? Eu falei assim, Matheus, vamos fazer o seguinte, já que ele quer bancar tudo, vamos falar pra ele vir e já antecipar pelo menos uns 2 meses do investimento que ele vai fazer mensal, pra gente já fazer uma conta clube-empresa e a gente tá aqui no trabalho. Eu mando ele vir aqui pra assinar o contrato, responsabilizando a empresa dele sobre todas as despesas do clube. O cara veio? O cara não veio.
Então o cara quer usar o clube como trampolim. E o clube é muito maior, cara. Então, uma das coisas que eu falei pro Matheus, se a gente conseguir uma parceria que venha para investir no clube e fazer o clube andar independente de órgão público, independente de prefeitura, independente de tudo isso, e uma pessoa que venha para pagar as contas, assumir as contas igual o Rock fazia, o clube tá aberto. Nós vamos montar o time. Eu tô louco para acontecer isso. Agora, enquanto não vir isso, o clube tá ali registrado, todo ano a gente paga as anuidades, todo ano a gente paga os registros, por hobby. Por hobby, igual o Cabeça Branca falava. Hoje eu entendo, eu contestei muitas ideias dele também, mas hoje eu entendo. Então o clube tá ali, entendeu? E o clube de futebol é uma das coisas que eu falava para todos os atletas. Clube tem dono. Você tem sua casa, o William, você tem sua casa, o Wellington, eu tenho minha casa própria, todos nós temos nossa casa. Você pode pegar o seu irmão, seu melhor amigo que tá passando necessidade, precisando morar, dormir num lugar. Tá na rua, o cara tá na rua passando necessidade. Vem pra minha casa. Vem, você vai abrir a porta da casa. Mas a partir do momento que aquele cara entrar na sua casa e começar a mudar o sofá de lugar, começar a mudar o queijo que você guarda na geladeira, querer comer tudo e começar a mudar o lugar, o horário do almoço, você vai falar pra ele, vai embora, não dá. Você tá atrapalhando o que é meu. Então é a mesma coisa que o clube de futebol. Essa é a visão que a gente sempre teve no clube. Veio o jogador tal, veio fulano tal, veio. Mas a partir do momento que ele começa a mudar o que vai prejudicar a gente em termos financeiros e o que vai prejudicar o andamento do projeto, o cara não serve mais. É assim que tem que ser. Entendeu? Então é uma história muito linda, né? Que a gente teve ali no clube. Uma história que, se você parar pra pensar, eu tive 16 anos de clube. Eu tinha uma meta de ganhar um título por ano. Todo ano eu ganhava 3 com os meninos. Mas ganhava título de escolinha, copinha de férias, ganhava título municipal. Ganhava. Tem tanto cara que tá trabalhando em clube aí que nunca ganhou interclasse, treinador que nunca ganhou interclasse. Entendeu? E eu tive a oportunidade de ter mais de 62 títulos ali com o clube. Então, pra mim, era uma glória muito grande. 16 anos, tudo isso de título, um monte de copinha, um monte de jogador. Então, pra mim, era um momento muito grande e o clube era gigantesco pra mim. Né? Pegando esse exemplo, né, que você falou de, mas ganhou coisa de escolinha. Eu tava vendo o vídeo do Botafogo agora, que foi campeão da... Como chama aquela Copa que eles disputaram agora? Copa Rio, né? Copa Rio. Aí você vai ver os caras pegando o troféu, os caras todo pra baixo, pega o troféu, vai tirar foto, nem tira a foto direito, já pega e sai andando. Aí você fala assim, o cara que não valoriza o pouco, ele não vai valorizar o muito. Talvez Sim. por ele não valorizar o pouco, é por isso que ele não chega no muito. Sim, com E então, até ia te fazer uma pergunta, porque o Horácio veio aqui e ele falou que teria conversado com o presidente Prudente para fazer uma parceria. Essa parceria, Arthur, não deu certo por ter que envolver a prefeitura? Essa parceria que o Horácio propôs, o Horácio é um baita do professor, cara. O Horácio é meu parceirão, irmãozão mesmo. Essa parceria que o Horácio propôs era uma parceria muito, muito boa pro clube, que funcionaria nos moldes que foi nos anos anteriores, até no ano que vocês foram vice-campeão paulista em 2017. Só que hoje nós não temos condições de acompanhar esse trabalho igual nos anos anteriores. O Matheus, super ocupado com a Secretaria de Obras do município aqui de Prudente. A Márcia não atua mais no clube igual a forma que ela atuava nos anos anteriores. Ela não tem mais essa ocupação. Eu não tenho tempo para fazer esse trabalho, entendeu? Então, como era uma parceria muito boa, cara. O Horácio conseguiu muitos apoiadores, a gente teve até apoio de alguns políticos, né, vereadores, os pais estavam envolvidos, mas nós não íamos ter tempo de fazer a gestão junto com eles. Então ia ficar tudo em cima do Horácio, tudo em cima do trabalho do Horácio. Então a gente entendeu que nós íamos desgastar o Horácio, nós íamos acabar fazendo o Horácio ter que ocupar várias funções e nós não teríamos como ajudá-lo nesse sentido. Então nós achamos por melhor não fazer essa parceria esse ano, entendeu? Até o Matheus Fortur não vai dar, cara. O Horácio vai ficar doido, porque a hora que a gente vê que vai ter que fazer é documento, é tudo, entendeu? Já é logística de jogo, tudo. Então a gente falou assim, não vamos fazer isso, não vamos fazer a parceria, vamos esperar. E também porque
a morte do Rock em 2022, né, cara? Nós sentimos muito a morte do Rock. E um dos motivos do clube ter parado foi devido ao problema de saúde que o Rock acabou contraindo, né? Um CA. E a gente desativou o clube mesmo, tinha planos de voltar. O Rock estava até conversando com alguns empresários de São Paulo para fazer uma parceria. Mas nós desativamos pensando no Rock, cara. Falou, vamos se dedicar pro Rock, pra gente tentar reabilitar o Rock e não deixar ele partir dessa pra glória. Então, como ficou muito recente, cara, a gente também optou em não fazer a parceria, entendeu? Mas o Horácio é uma pessoa maravilhosa. O Horácio é um cara... O Horácio é um... Eu falo assim, é um dinossauro aqui na nossa região, né? E o Horácio é um cara que, com certeza, se tivesse feito essa parceria com ele, com certeza, em qualquer ausência de alguma circunstância, ele ia pôr a mão no bolso e iria arcar com a responsabilidade, porque o Horácio é um grande homem também. Cara, a gente falou que era 2 horas, era um tempo muito bom e foi muito pouco. A gente, pra quem tá no Instagram aqui não tá entendendo muito, a gente teve um problema com a internet aqui, aí a gente tá fazendo essa live no YouTube aí mais mesmo pra pegar o pessoal que tá participando aí, tá vendo, né? E a gente vai subir o vídeo hoje mesmo, já vou tentar subir o vídeo no YouTube. E já tô acompanhando a galera aqui que tá presente no Instagram. As coisas hoje tá meio complicado. Encerrou a live sozinha, aí não deu tempo de ler. Aí agora tá aqui no carregador aqui, que a gente não esperava precisar do celular. Por isso que tá torto, tá balançando, mas é mais mesmo pra gente ter essa ideia. A gente tem uns 3 minutinhos aqui. Eu vou aproveitar para poder ver o pessoal que entrou aqui. Inclusive a dona Márcia entrou. Mas tem um pessoal que passou para deixar o recado. O Neto, o Bezerra, Paulo Vitor, o Jean Alce, né? O Araã e o Marcelinho também, eles riram na hora que você falou da situação do Araã. E então o pessoal tá acompanhando aqui. Então vou pedir pro pessoal mais tardar hoje aí até umas 10 horas, já vou ver se já subo essa resenha completa. E tá também pedindo desculpa pra você, porque a gente divulgou tanto o link e tal, e você viu que não foi com a gente, né? O problema. Mas a gente vai tentando aí, e vamos subir o vídeo, vamos fazer os cortes e vamos soltar essa resenha. E com certeza já deu pra ver que não chegamos na metade da resenha que tinha, né? Tem muita história. Então, com certeza a gente vai marcar isso aí de novo. Marcar uma resenha aí, então logo aí, o mês que vem ou no outro mês aí, pra gente tá falando mais também, né, do seu trabalho, do momento de hoje e tudo. Sim. Mas queria aproveitar esses 2, 3 minutinhos que a gente tem ainda, pra você poder expor quem te apoia. Se você tem, né, tanto nas suas escolinhas, quem tá apoiando hoje o Arthur Vinícius Marcelo na carreira aí, tanto... Se tem patrocínio, se tem as empresas que apoiam isso aí nas escolinhas, né, no seu trabalho, né? Falar também do seu trabalho ali de emagrecimento, que aí eu quero ver você ser bom mesmo se você conseguir emagrecer para voltar o ano que vem. Eu já até pensei de procurar, mas isso aí é com o tempo, porque também tem um problema de saúde envolvido nisso, então não é tão fácil, né? Mas fala aí o pessoal que te apoia e te ajuda também, que isso aí é muito importante, né? Eu tenho... Hoje, graças à experiência que eu adquiri com o futebol e estudo, eu tenho hoje um trabalho consolidado aí na área de personal trainer. Eu criei um método de emagrecimento que é o AVM 7.0. O AVM é Arthur Vinícius Marcelo e o 7.0 é que a pessoa precisa apenas de 70 dias para perder de 10 a 40, 50 quilos, desde que ela siga o que eu vou propor para ela no método. E isso pode ser de forma presencial, assistida, porque é o meu conhecimento ao longo dos anos, ao longo dos estudos que eu desenvolvi, eu fiz, né, os cursos que eu fiz para criar esse método. E uma das coisas que me fez criar esse método, Wellington, foi pessoas como você, ex-atletas gordinhos que a gente precisava colocar para jogar por um custo-benefício, por ser mais barato do que contratar um que estava em clube. A gente emagrecia os atletas em 20 dias de temporada e eu comecei a ver que os atletas emagreciam em 20 dias 10, 20 quilos com treinamento, e desde que a gente dosasse, fizesse um monitoramento com ele de forma adequada, com orientação alimentar, consumo de água corretamente e tirando algumas coisas que são tóxicas. E eu trouxe essa experiência para a vida convencional, usando pessoas que precisam emagrecer, patológicas, pessoas com pressão alta, diabéticas, pessoas com obesidade grau 1, grau 2, grau 3,
e até mesmo pessoas que estão em estado mórbido, a gente consegue evoluir a saúde delas e gerar esse emagrecimento saudável. E são muitos resultados que eu tenho lá na minha página do @ArthurViniciusMarcelo. Graças a Deus é o que tem sido meu meio de vida hoje. As duas escolinhas que eu tenho, a AVM Sports é uma unidade em Anhumas, no município que eu moro. Hoje eu tenho 46 atletas, alunos na escolinha em Anhumas. E uma unidade 2 que eu abri em Regente Feijó, na Arena JK, com a parceria do Wilson Consorte e da Dirce, que hoje eu tenho 38 a 42 alunos, eu não lembro muito bem aqui o número exato de Regente ainda, que é recente agora, essa escolinha, vai dar 2 meses que elas têm atividade. E o que eu tenho em parceria é a Arena JK, que me cedeu o espaço para fazer a parceria com a AVM Sports, o Clube Recreativo Esportivo Cachaça em Anhumas, que me cedeu o campo em parceria também com a AVM Sports, um grupo de pais maravilhoso que eu tenho em Anhumas, que lutam pelo projeto. A gente organizou agora, em 2023, a Copa Internacional de Futebol de Base, Sub-9, Sub-11, Sub-13, em Anhumas, sem ajuda de poder público, tudo com verba nossa mesmo, do nosso bolso, e do trabalho que eu realizo com a minha empresa. E a minha família, a minha esposa, a Kaone Baus, que é a minha maior mentora, a mulher da minha vida, mãe das minhas filhas. E hoje eu não tenho patrocínios, empresas patrocinando meus projetos. Eu tenho empresas que apoiam minhas ideias. Quando eu vou fazer um evento, eu vou até a empresa tal, solicito uma cota, eles me ajudam. Se eu for citar o nome dessas empresas aqui, nós vamos precisar de um bom tempo. Mas não são empresas que mantêm o meu projeto. Hoje o meu projeto é mantido no futebol pelos pais dos meus alunos que pagam a mensalidade e pelos espaços que eu tenho. O Clube do Cachaça e a Arena JK em Regente Feijó. Então são pessoas como o Sérgio Cruzeiro, como o Wilson e a Dirce, que me ajudam nesse projeto, cedendo os espaços. O programa de emagrecimento, vou ser bem enfático para você. Emagrecer você é fácil, cara. Difícil é emagrecer as mulheres que eu emagreço, porque mulher, ela tem questão de ciclo hormonal diferenciado, tem a questão da menstruação, tem a questão do já ter sido mãe, já ter sido... Então tem vários fatores hemodinâmicos que a gente tem que considerar no emagrecimento, que é para isso um programa de emagrecimento. Quando eu falo fatores hemodinâmicos, é questões em saúde, né? Pressão, frequência cardíaca alterada, tudo isso daí. Então é simples emagrecimento. E foi uma coisa que eu criei com conhecimento de futebol. Quanto à resenha do clube, se tiver uma outra oportunidade, nós vamos vir aqui conversar. Vai ser um prazer. Para mim tem muita história, cara, para contar. E eu acho que dá um livro, cara. Dá um livro que é uma coisa que eu quero pôr em prática no futuro. Mas eu agradeço muito aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu falo demais mesmo. Eu falo sem pausa, entendeu? Eu falo sem pausa mesmo para explanar bem as ideias. E se eu tiver mais 1 minuto, eu quero deixar bem claro uma ideia. Eu, não por amor e nem por só o coração, mas eu não vi até hoje uma pessoa mais honesta, uma pessoa mais sincera, uma pessoa mais verdadeira como o Rock. Eu não vi, cara. Eu não vi. Se tem, eu não conheci. Eu nunca vi uma pessoa com um coração tão grande e vontade de ajudar o próximo como ele tinha a vontade de ajudar os atletas. Eu lembro o Rock no leito da morte dele, na casa dele, no hospital, ele falou para mim: Arthur, você vai ficar como presidente do clube. Você é o presidente. Voz fraquinha, baixinha, e eu tratando ele, que eu ia fazer fisioterapia com o Rock. Ele falava: Arthur, não perde a essência. Não perde a essência. Moleque da cidade, da região. Não precisa de alojamento, Arthur. Só se tiver dinheiro, se tiver muito investimento. Não assina nada, Arthur. Nada. Não assina nada sem ler. Nada. Não assina nada sem ler. No leito da morte. Ele falando isso pra mim. E eu me lembro muito bem que ele falava: ó, o clube tá em boas mãos. Se junta com o Matheus e faz o clube subir. Mas sem loucura. Eu lembro muito bem disso daí. Então, eu tive a oportunidade de conviver com um cara maravilhoso. Um cara que eu chamo ele de pai. Eu falo pra todo mundo que eu sou filho do Rock. Entendeu? Então foram 20 anos de vitória. Foram 20 anos ali de glória ali junto com ele. E eu falo pra todo mundo que tá vendo a gente aqui agora, que tá escutando no Instagram, que vai ver o vídeo amanhã. Quando você for fazer os recortes, coloca essa parte. Entendeu? Muitas pessoas perderam a oportunidade de fazer o Presidente Prudente Futebol Clube ser o clube da vida deles. Porque eles não queriam, eles não enxergavam o Presidente Prudente Futebol Clube da forma que tinha que ser enxergado. Eles enxergavam como um trampolim. E isso é uma cultura burra. É uma cultura que muitos meninos hoje estão trabalhando, graças a Deus, ganharam outras profissões,
mas não estão no esporte porque não enxergaram o Presidente Prudente Futebol Clube como deveria ter sido enxergado. Então a minha ideia é essa. Boa noite para todo mundo. Deus abençoe todo mundo. Jesus ama todo mundo. Entendeu? E foi um prazer estar aqui com vocês. É isso aí, galera. A gente vai estar encerrando aqui agora. Enquanto a gente vai arrumando aqui, hoje a gente vai mostrar como a gente já tem que tá no Instagram aqui. Não vamos encerrar aqui no Instagram, não. Vamos ficar mais uns 3 minutinhos no Instagram. E a gente vai encerrando aqui pelo YouTube. Já vamos subir o vídeo. E quem tá no Instagram agora, continua aí que a gente vai continuar enquanto vai arrumando aqui.